Bem, amigos da Rede Globo, vamos voltando em definitivo. Chegando a hora, vamos nos aproximando da hora da largada. E vamos fazer o seguinte. Você está vendo aí as imagens do circuito. A primeira fila vai ter Felipe Massa da Ferrari e Alonso. A segunda fila, Raikkonen e Hamilton, repetindo, Ferrari e McLaren. 56 graus a temperatura da pista. Mas vamos dar uma viajada no tempo. Houve uma época em que entrar para a Fórmula 1 e entrar pela porta da frente era uma questão de talento, mas também de sorte. Naquele tempo os pilotos eram bem mais importantes que as máquinas. Os ídolos eram feitos nas pistas, não tanto na televisão. Foi assim que a Fórmula 1 conheceu um tal de Emerson Fittipaldi. O baú do esporte volta no tempo, 37 anos atrás. Depois de 30 voltas pela pista de Silverstone, Colin Chapman, dono da Lotus, olhou surpreso para o cronômetro, mostrou o tempo para o seu primeiro piloto, Jochen Rindt, e sorriu. 2 semanas depois, Emerson já tinha pronto um carro para estrear no Grande Prêmio da Inglaterra. (19 de julho de 1970. O circuito de Brands Hatch foi o cenário da estreia de Emerson. A Lotus do brasileiro largou na última fila. Na frente, o duelo entre o mestre e companheiro Jochen Rindt e o veterano Jack Brabham. Vitória de Rindt, cumprimentado pelo príncipe Philip. Emerson foi o 8º colocado. Mas uma tragédia abalou a equipe Lotus. Nos treinos para o GP da Itália, em Monza, Rindt morreu num acidente. Um mês depois, Fittipaldi estava de novo nas pistas. Em Watkins Glen, nos Estados Unidos, era um jovem de 24 anos em meio às feras. Clay Regazzoni, Jack Hicks, Pedro Rodrigues. Emerson não queria correr, mas foi Chapman que o convenceu. Ele classificou a Lotus na 3ª posição e, com todo o cuidado possível, partiu para uma das mais difíceis provas de sua vida. Caiu para o 8º lugar, mas pouco a pouco foi superando adversários, bem ao estilo Fittipaldi. A 10 voltas do fim, assumiu a ponta e conquistou a primeira vitória de um piloto brasileiro na Fórmula 1. Vitória que garantia o título a Jochen Rindt depois de sua morte. O carro número 24 era recebido com festa. O futuro campeão fazia história. Era Emerson começando a fazer história, abrindo as portas para todos os pilotos brasileiros que vieram depois, como o Rubens Barrichello, que aí está, que vai largar dos boxes. Como nós já informamos, uma belíssima viagem no tempo, Reginaldo. Arrepia. Mesmo que a gente já esteja há muito tempo, já tenha sentido muitas emoções nesse circo da Fórmula 1, você vai acompanhar o grid aí, olha. Ferrari e McLaren, BMW e Williams. É o que se espera. E cadê a Renault? Esse é o grande mistério, porque aí vem BMW, Toyota, depois vem Toyota, RBR, e só na segunda página que vão aparecer os carros da Renault, a equipe que vem de um bicampeonato com o Fernando Alonso. Você vai ver a posição do Rubinho largando em último. Chama atenção para os amigos telespectadores e fãs da Fórmula 1, mas aqueles mais novos principalmente, que dão para sentir a diferença, mais do que nos carros, na pista. Como era a pista, como era o guarda-reio, como era tudo próximo, tudo perto. A pista era estreita, o asfalto, a qualidade do asfalto. O Watkins Glen, por exemplo, me chamava a atenção porque era um horror o asfalto de Watkins Glen. E corria-se assim mesmo, e daí é porque a segurança era tão ruim e tantos acidentes graves e fatais aconteciam. Muito menos festa, muito mais esporte. Vocês viram a corrida de Brands Hatch, que o Emerson chegou em 8º na estreia, e já na corrida seguinte dele, uma semana depois, em Hockenheim, ele marcou pontos. Exatamente o que fez o Felipe Massa, que hoje está na pole, marcando pontos na sua segunda corrida. E o Watkins Glen, o Emerson tirou das mãos do Jack Hicks aquele título mundial que ele perseguiu a vida inteira, e naquele ano parecia que era dele, né? Porque o grande rival tinha morrido uma corrida antes, o Jochen Rindt, mas acabou o Emerson tirando o título das mãos do Jack Hicks e ficou com o próprio Rindt. Isso em 70, ano difícil. Depois o Emerson teve em 71, inclusive um acidente de estrada, né? Que
prejudicou bastante. E já em 72 ele ganhou o primeiro título. Aí Felipe Massa que vai largar na pole position. E o Brasil inteiro O importante, vai acelerar Galvão, junto com o Felipe na hora da largada. Você vê o Felipe com pneus macios. E olha, vamos ver. Aí o Alonso, na hora que tirar a capa, deve vir com pneu macio também. Vem com pneu macio, essa faixa branca. A diferença de parada de voltas entre eles não deve passar de 2. Não deve passar de 2. Então vamos dizer assim. Isso é bom de conta, para não dizer que eu vou acertar a volta que o Felipe vai parar. Se a McLaren para 2 depois, vamos dizer que o Alonso para na 19, tá? Aí você faz a continha para saber exatamente a hora que o Felipe Massa vai parar. Mas o Felipe e o Kimi também estão com o mesmo peso. Vão parar na sequência, um depois do outro, com a preferência de primeira parada para o Felipe Massa. Essa é a estratégia montada pela Ferrari para a corrida, e vamos ver o que vai acontecer. Eles vão para a largada já já. E quando a gente fala, Reginaldo, às vezes brincando aqui, que estamos há muito tempo nessa estrada, você viu o Emerson chegando na Fórmula 1 em 70. O Reginaldo chegou em 72 e eu cheguei em 75. Cheguei um pouquinho depois. Mas de qualquer forma faz muito tempo. E depois dessa aventura, digamos assim, do Emerson, outros 26 pilotos pisaram lá, inclusive o Luciano Burti aqui do nosso lado. Emerson que abriu as portas com seus 2 títulos mundiais para os 3 títulos de Nelson Piquet, os 3 títulos de Ayrton Senna, as vitórias de Barrichello, as vitórias do Felipe Massa. E que tantos outros brasileiros pudessem ter a emoção de dirigir um carro de Fórmula 1 como o Luciano Burti. Repetindo o que disse o Reginaldo, que está aqui ao nosso lado. Você vê a classificação no campeonato. Uma prova apenas realizada. A corrida da Austrália, em Melbourne. Aí a classificação no Mundial de Construtores. Isso aí às vezes dá a impressão de um motor fumando, mas pode ser um óleo que tenha caído ali no escapamento. Aconteceu isso com a mesma Toyota na largada do Grande Prêmio da Austrália. Todos nós ficamos esperando que o carro parasse e ele seguiu. E olha que coisa curiosa, a Toyota do Ralf Schumacher e do Trulli estão largando na Malásia nas mesmas posições em que largaram na Austrália. Igualzinho, 8º e 9º lugares. E atrás da Williams. Você pode ver também que dos 10 primeiros, praticamente todos com pneu mole. Justamente o Trulli é o primeiro carro dos 10 a estar com pneu duro. A tendência é que para a prova, sendo 2 paradas, eles devem utilizar 2 pneus moles e um duro. Essa é a tendência que se espera, natural, né? Vamos ver na primeira parte da corrida. As paradas vão ser aí entre voltas 17 e 20 para todos ali. Vamos ver o que eles também podem chegar à conclusão do que foi o desgaste. Porque são 56 voltas, mesmo que vamos dizer que quem faça 18, você vai ter 40 voltas. 56 voltas você vai ter para o final 38 voltas para serem divididas em dois trechos. Então muita gente pode optar por 2 duros e um macio. Okay, Lewis, if you could warm your brakes a bit more. Warm your brakes a bit more. Tá pedindo para ele aquecer o freio, para aquecer o freio. Brakes are good, Lewis. Brakes are good. A yellow G1, yellow Golf 1, and remember a bipoint find before the grid. Aí ele diz que o freio tá ok, mas o resto fica pro Burti. Ele... Yellow Golf 1. Isso é história que parece história de comunicação de avião. É apenas, acho que isso aí é justamente um dos procedimentos para ajustar a parte eletrônica em referente à largada. E o bite point que ele fala é justamente o ponto da... Você tem um botão que você regula o ponto exato para a embreagem funcionar na hora da largada. Então esse é um procedimento que você sempre tem que fazer quando vai praticar a largada no Fórmula 1. E aí ele vem para a largada. O Yellow Golf 1 quer dizer YGO. Agora o que ele quer dizer com isso? Ou YG número 1. Muito bem, vamos para a largada. Vamos para a largada e o Mário Tyson, que é o diretor da BMW, Felipe Massa na pole position. Vem aí a primeira luz vermelha. A terceira, sobe o giro dos motores. Vamos para a largada, importantíssima largada. Felipe Massa e Alonso na primeira fila. Vamos lá, largando para valer. Uma luz vermelha ficou ali meio acesa.
Felipe vai, espreme o carro para cima do Alonso, tenta garantir a posição. O Alonso vem para fazer a ultrapassagem. O Alonso vem para fazer a ultrapassagem e o Lewis vai por dentro. Felipe tem que fechar, senão perde também a segunda posição, que é o que vai acontecer. Vai perder também a segunda posição. Alonso é o primeiro, Lewis é o segundo, Massa é o terceiro e Raikkonen é o quarto. Foi muito cuidadoso o Felipe, tenta atacar, travou o pneu ali o Raikkonen. O Felipe atacou e ficou agora mais para o Raikkonen, não teve um bom início de prova. Acidente lá no fundo. Tem batida no fundo, hein? Alguém se tocou lá atrás. Ou é um STR ou um RBR. Um dos dois carros saiu. Vamos ver. Na sequência, ali na largada, tudo perfeito, tudo que a McLaren poderia sonhar, mais até do que ela poderia imaginar, e tudo que a Ferrari não queria. E mais uma vez o Lewis larga muito bem, hein? Largou forte, passou primeiro o Kimi Raikkonen, depois dividiu a curva com o Felipe Massa, e como o Felipe tem muito mais a perder do que ele, aí deu uma tirada de pé o Felipe para não complicar a corrida dele, para não ficar na primeira curva. Aí você vê o sutil. Errei, é escuro, mas é o sutil da Spiker. Você viu ali o sutil ficando fora da corrida, aquele carro que escapou. Ele que estava largando lá atrás. O Rubinho largou do box, não tinha como ganhar nenhuma posição, agora vem brigando para ganhar posições ali. Aquele carro que tomou que ele chega para lá foi exatamente o Rubinho. Ele que tomou ali aquele chega para lá, tentando se posicionar. Aí o carro da STR escapando e o Felipe já vai para cima do Lewis. Já vai para cima do Hamilton. É uma questão de achar o ponto de ultrapassagem. E ele tem que passar logo, porque o Hamilton está servindo de escudeiro. Veja que é o ritmo da Ferrari. E o que a Ferrari dizia, o que os pilotos dizem, o que o pessoal diz na Ferrari, é que as McLaren chegaram na velocidade de treino, mas que o ritmo de corrida da Ferrari é muito mais forte. E é isso que o Lewis vai fazer agora, servir de escudeiro para que o Felipe Massa perca contato com o Alonso lá na frente. Então o Felipe vai ter que arriscar e vai ter que partir para o ataque. Veja que na parte mista vai bem. Qual seria o ponto exato, Burt? Aquela freada da reta oposta antes de entrar na reta? Ali acho que é o ponto ideal para ultrapassagem. Óbvio que o Felipe está tendo um desempenho, já dá para ver que mais constante que o Hamilton. Justamente a vantagem da Ferrari em Sepang tem sido em sequências de volta com o pneu mole. As outras equipes com pneu duro mais ou menos andam parecido com a Ferrari, mas com esse pneu mole aí a Ferrari leva vantagem. Então promete uma corrida emocionante daqui para frente. O Rubinho vem ganhando posições. O Rubinho vem lá atrás brigando e ganhando posições. O Alonso é o primeiro. O segundo é o Lewis Hamilton. O Felipe Massa é o terceiro. O quarto, o Raikkonen. E agora a gente vai no olho aqui. O computador foi embora. Agora o que Alonso faz? O Alonso fez 37,7 e fez a melhor volta. Aí você acompanha aí as posições. Vamos ver o Rubinho. Jason Button aparece na 16ª posição e o Rubinho é o 18º. Ele ganhou uma posição com a saída do Sutil e agora ele já vem na 18ª posição. E o Felipe continua ali atacando o Lewis Hamilton e não consegue a ultrapassagem. Vitor Antônio Liuzzi vai para o box. É o grande problema da Fórmula 1, continua sendo o problema de ultrapassagem, por mais que se mexa no pneu, por mais que se mexa no carro, por mais que a gente imagine que exista um ponto de ultrapassagem, ultrapassar é o grande drama da Fórmula 1. É o grande drama da categoria, de conseguir uma forma que realmente os pilotos possam negociar as ultrapassagens. Você vê evidentemente, de forma evidente, e o Felipe Massa não é um piloto que se segure na prova, não. Ele é arrojado, ele ataca, ele vai para cima. Visivelmente ele tem um rendimento melhor do que o carro da McLaren. O Alonso já abriu 3.2 dele, mas não chegou a abrir tanto assim. E ele não consegue a possibilidade da ultrapassagem pelo velho problema. Os funcionam demais na chegada na curva e o problema da carga aerodinâmica. Você não consegue fazer a curva embaixo do carro adversário. Não há solução. Você vê que largura de pista não falta. As velocidades são muito próximas e não tem como você tirar diferença numa freada mais em cima. Saiu melhor agora. Agora vai.
Agora vai, agora vai. Agora vamos dividir essa freada lá na frente. Mas a curva é para a direita. Botou por fora, o Lewis Hamilton tá por dentro. O Felipe vai arriscar tudo, vai arriscar tudo. Vão se tocar. Felipe ficou, o Lewis Hamilton forçou, ele arriscou tudo, tô dizendo. Ele não é um piloto de se segurar. E o Raikkonen vai tentar se aproveitar. O Raikkonen vai tentar se aproveitar. O Felipe não é um piloto de se segurar, mas o risco é imenso. É que o Hamilton deixou o lado de fora para ele, mas Agora a curva era da direita. Aí ele agora surpreendeu. Foi, mas vai tomar o X, porque saiu da pista suja e vai arriscar a posição com o Felipe. Felipe se sustentou na frente do Raikkonen e disse, não, peraí, também assim já é demais. Assim também já é demais. Felipe está com vontade e a corrida está muito boa. O problema é que ele sabe que ele tem que decidir aí, porque senão cada vez mais o Alonso foge. A vantagem do Alonso para o Hamilton 3.7, consequentemente para o Felipe Massa 3.8. Aí você está vendo a relargada. E essa coisa de você largar pelo lado limpo aí, é a repetição da largada, você está... Relargada seria uma outra coisa, né? Repetição da largada. E veja como o Alonso ficou por dentro. E aí, quando ele espalhou o Felipe, ele talvez tenha se preocupado, Gurt, em tentar ficar do lado do Alonso. E aí não teve a chance de voltar quando o Lewis jogou o carro por dentro. Se ele tivesse aceitado já a ultrapassagem, ele já podia ter se garantido. E a desvantagem também é que ele estava do lado sujo da pista, por isso que ele acabou não conseguindo manter o traçado. Agora você veja que ele não veio por fora para tentar ir por dentro. Ele põe de um lado, põe do outro, tá tentando usar a experiência, tá tentando intimidar o Lewis Hamilton. E o Hamilton vai mostrando que é bom demais. É apenas a segunda corrida. E o Hamilton cada vez mais pressionado, o Hamilton também é obrigado para se defender andar mais lento. E com isso, cada vez mais o Alonso vai indo embora. Veja só que ele já abriu de 3.7 para 5.1. Está andando com pista livre, tem a melhor volta da corrida, 1:37.464. O Felipe podia até ter perdido a primeira posição para o Alonso, que isso poderia ter se resolvido naquelas voltas que antecedem as paradas. O problema é que ele não podia ter perdido a posição ali para o Lewis Hamilton. Dá para dizer que o Hamilton é um novato experiente, né? Parece que ele não tem nada a aprender, já veio na Fórmula 1 com muita experiência, com muita bagagem e mostra isso na pista, não comete erros não. Ele é um novato extremamente competente. Você vê que não nada bobo, sabe tudo. Jack Stewart, tricampeão mundial Jack Stewart, quando disse que... tocaram ali no button. Quando o Jack Stewart disse que era o piloto mais bem preparado que ele via chegar à Fórmula 1, o Lewis Hamilton. O Jason Button, atrás dele estava... Agora ele botou de lado. Tem que segurar a curva. Tá difícil. O Raikkonen vem também. Ele repetiu a mesma coisa. Eu tô achando que ali... Acho que é um replay daquela manobra. Me dá impressão. Ou é a repetição. Era a repetição. Tava igual demais. Ele não iria fazer a mesma coisa duas vezes. Espero só que o Felipe não tenha problema nenhum de andar embaixo do Hamilton desse jeito para não superaquecer o carro. E o Hamilton deu uma travada ali, hein? E vai aumentando, hein? 6.1, vai para 6.6 e vai subindo o Alonso. E o ataque do Felipe é feroz em cima do Lewis Hamilton. Ele sabe que feroz. Tem que passar. Será que foi agora? Olha como ele segura. Agora foi embora. Agora complicou tudo. Perdeu as posições e deixou a briga por Kimi Raikkonen. Estava arriscando tudo. Talvez arriscando em excesso. Porque sabia que a corrida estava indo embora, a vitória da corrida. Ele perde 3 posições. Se a Ferrari já tinha que estar refazendo seus cálculos para mudar de estratégia, agora mais ainda. Vamos ver agora o que ele faz. E vamos ver se o Kimi vem com a mesma ferocidade. Eu estava dizendo exatamente isso. O ataque do Felipe era feroz para cima do Lewis Hamilton. Ele tentava em todos os pontos, até onde não se imaginaria que ele pudesse tentar. Veja que ele perde a freada, trava o pneu dianteiro direito. Aí o piloto vira passageiro, ainda conseguiu trabalhar bem, Butch, para trazer o carro de volta. Conseguiu. Você vê que o grande problema do Felipe é quando ele vem para dentro, você vê até aquela poeira levantando, a sujeira num carro, para um pneu de Fórmula 1, é o pior inimigo, né? Então assim que ele tocou no freio, travou a roda dianteira, travou a roda traseira e perdeu tudo o equilíbrio e a linha ideal. Aí você está vendo o Alonso, o Hamilton, o Kimi Raikkonen. Depois
O Heidfeld, depois o Felipe Massa. Caiu para a 5ª posição. O Kubica e o Rosberg. E atrás do Kubica, o Nico Rosberg atacando. O único perigo também é que nessa saída de pista do Felipe tem entrado sujeira, né? Pedra para dentro do radiador e superaqueça o carro, uma vez que Sepang já é calor demais para a parte de refrigeração da conta, e se entrar um pouquinho de sujeira acaba complicando. São 6 voltas completadas no total de 56 e agora vamos ver o que o Felipe consegue fazer na recuperação. Ele mostrou o estilo dele de dirigir. E vai ser assim, ele vai brigar pelas vitórias, ele vai para cima, ele empurra mesmo. Veja que o Raikkonen não está atacando como atacava o Felipe. Como o Felipe estava atacando. Ele estava num ataque feroz, fora dos padrões atuais da Fórmula 1. Arriscando, arriscou tudo. Arriscou tanto que deu uma escapada. Enquanto isso, o Alonso está adorando a corrida. Mas a corrida tem 56 voltas. Foram 6 apenas. Faz muito calor. Temperatura de 56 graus na pista. E veja que o Raikkonen, Reginaldo, não consegue, ou não quer, ou já ouviu o que aconteceu com o Felipe, falou, não vou arriscar tanto assim não. Eu acho que é mais por aí, frio como ele é, vai estar esperando um outro momento. Agora, me impressionou a forma com que se defendeu o Lewis Hamilton. O piloto de segunda corrida em Fórmula 1, com aquela pressão toda, amigo. Ele se defendeu muito bem. Vamos ver agora com o Raikkonen. Aí é o ponto que a Ferrari chega. O Felipe já tinha tentado aí. E vamos ver se ele vai tentar o Raikkonen no ponto mais à frente, onde o Felipe trouxe o carro na sujeira. Aí estava igualzinho antes. E vamos ver aí se o Raikkonen consegue atacar. A verdade é que o Lewis Hamilton, além do Felipe Massa não ter trazido o carro para dentro quando o Hamilton passou, também o Raikkonen não brigou pela posição com o Lewis Hamilton. O grande mérito até aqui na corrida é do Lewis Hamilton, é do Robinho. De ter conseguido passar as duas Ferraris e está fazendo esse trabalho espetacular para o Alonso, que já passou de 8 segundos de vantagem em relação a essa luta que vem aí atrás, ó. E o Massa está ali se aproximando do Heidfeld para tentar a ultrapassagem. Olha só. O Rubens Barrichello atacando o Jenson Button. Está se repetindo, né? A corrida da Austrália. Isso aí, o Rubinho tinha passado o Jenson Button. E agora ele vai para cima do Jenson Button. O Button está de pneu duro. Para fazer a ultrapassagem naquele ponto em que o Felipe saiu da pista. Foi ali o ponto em que o Felipe saiu da pista. O Wurz a fazer a ultrapassagem em cima da STR do Scott Speed. 8 voltas completadas. Aí a briga de Toyota. Você viu o Wurz fazendo outra ultrapassagem. O Wurz tinha passado o Speed e agora estava fazendo a ultrapassagem em cima do Ralf Schumacher. E aí você vê o Kimi Raikkonen e vê o Felipe já chegando no Heidfeld. No Nick Heidfeld. E aí, mais um carro da Spiker. O primeiro saiu com o Sutil saindo da pista. E aí, o Albers abandonando o carro. Assim a gente podia falar em termos bem populares de rua, assim, com a temperatura com 35 graus, ferveu o motor dele. É uma pista complicada para motor, para câmbio, para pneu, inclusive para o piloto que chega a perder 2,5 kg numa corrida de 1h30. Aí você vai on board com o Felipe Massa. Alonso vai abrindo cada vez mais. E a grande maioria, Galvão, grande maioria mesmo, exceção de 3 pilotos, estão com o motor de segunda corrida, já da vida útil deles para o regulamento. Só o Massa, que tem um motor novo porque ele trocou na Austrália, e o Rubinho e o Coulthard que trocaram aqui. Bom, só o Rubinho e o Coulthard, porque o Felipe Massa trocou o motor lá antes da corrida. Então ele tem, ele está na segunda corrida de motor. Ele não tem os 2 treinos anteriores à corrida. É verdade, é verdade. Mas ele tem as 2 corridas de motor. A vantagem que ele tem em relação ao Raikkonen são os 2 treinos de sexta e sábado. Aí veja que o Raikkonen não... O ataque do Felipe Massa, aí pode vir a crítica, mas arriscou demais, o que aconteceu. Só que o ataque dele foi de quem não queria ficar ali vendo o Alonso ir embora da corrida. Veja que o Raikkonen não botou o carro de lado de uma vez ainda.
O Felipe estava tendo, né, a atitude de quem quer vencer a prova, não estava preocupado em economizar muito. Foi para cima, às vezes podem reclamar que forçou demais, tudo bem, mas é o estilo do Felipe de ir para cima. Foi assim que ele conquistou a pole ontem, como você mesmo disse. O Hamilton viu um pouquinho de garoa e tirou o pé, o Felipe continuou com o pé embaixo, então é o estilo agressivo dele que acho que é necessário sim para conseguir uma vantagem nesse início de campeonato, conseguindo vencer algumas provas. A impressão que se tem nítida é a seguinte: o Felipe, como disse o Luciano, o Felipe largou para ganhar a corrida, ele e o Alonso. Aconteceu aquele negócio dele perder a segunda posição na largada para o Lewis Hamilton, ele tinha que recuperar de qualquer jeito. O Raikkonen é frio o suficiente para, tendo largado em quarto, ele falou assim: bom, nessa corrida aqui, vamos ver o que vai dar para ver se eu tenho chance de lutar para a vitória. É o que se diz nos bastidores. A cabeça do Raikkonen é mais ou menos assim: se o Felipe vier, a grande rivalidade dele, é claro, que é com Massa dentro da Ferrari para ver quem vai ser o primeiro. Se o Felipe ganhar, eventualmente, 3 corridas seguidas, não faz a menor diferença para a cabeça fria do Raikkonen. Essa é a diferença dele para o Felipe. E eles nessa batalha aí, o Raikkonen vem com 8 pontos de vantagem. Do Felipe ter feito os 2 pontos e ele ter conquistado a vitória e ter feito 10. E o Raikkonen está ali jogando, ele já está jogando porque mais do que os pontos do campeonato, né, porque depois dessa tem mais 15 provas, é essa briga interna. E num determinado momento a Ferrari vai ter que parar com a história do não tem primeiro piloto. Vai ter quem vai partir com todo o apoio da equipe para lutar pelo título. E o Alonso faz aí 1:37.266, vai sobrando na ponta, já vai abrindo 10.2 para o Hamilton, 10.6 para o Raikkonen e já 16 segundos.6 para o Felipe Massa. Para o Massa já é uma diferença quase impossível de tirar da corrida se tudo acontecer de forma normal. E nós temos 10 voltas completadas. Globo, a gente se vê por aqui. Banco Real, receba a fatura do cartão por e-mail. Ele faz uma grande corrida, o Rosberg, veio ultrapassando todo mundo, acabou de passar o Kubica, então promete aí, não. É um desempenho que na verdade a gente não esperava ver a Williams, né? Tão bem logo de cara, mas eles estão fazendo um ótimo trabalho. Já foi para a 6ª posição, deixou o Kubica em 7º. Alonso é o primeiro, Hamilton é o segundo, o Raikkonen é o terceiro, Raikkonen é o quarto, Felipe Massa é o quinto, Kubica é o 6º, Rosberg é o 7º, Fisichella é o 8º. Veio bem o Fisichella. Dá pra ver que o Kubica tem algum problema, Galvão, porque você vê que o Rosberg passou e foi embora. Parece que o motor tá falhando, pelo que eu senti aqui. Pode ser o câmbio, aquela história que eu contei no Grande Prêmio da Austrália. Eles têm desempenho, a BMW tem desempenho de equipe de ponta, mas não tem nenhuma confiabilidade no câmbio. O calcanhar de Aquiles da BMW é o câmbio. O Kubica já ficou no meio do caminho na prova da Austrália com problema de câmbio. Eu falei motor, mas dá pra ver algum certo desequilíbrio no carro, pela maneira que estava com o volante. Então o problema ele tem, sim. Olha o Alonso, 1:37.0. 1:37.0 com 11 voltas, está muito cedo para ele parar. O Kubica acho que é motor mesmo, viu, Luciano? Agora já abriu. Já foi. Foi pro box. Já vai parando, você vai vendo aí o Fisichella, atrás do Fisichella, o Trulli. E atrás do Trulli o Kovalainen. O Kubica foi pro pit. E veja que o Felipe já não ataca da forma que atacou o Lewis Hamilton. Ele já não ataca, a corrida já é outra para ele. Ele já tem que começar a correr pensando nos pontos, na melhor posição que ele possa chegar. No momento que ele atacou o Hamilton daquele jeito, ele está pensando na vitória. Não posso deixar ir embora, não posso deixar escapar o Alonso para partir para a vitória. Porque veja que agora ele já não está atacando ali o Heidfeld, que está na frente dele. Lobo, a gente se vê por aqui. O Ministério da Saúde adverte: fumar causa derrame cerebral. O problema do Kubica, Galvão, ali deve ser furo no pneu. A maneira que ele vinha com o carro desequilibrado, travando roda fácil e trocou o pneu agora, com certeza era um furo nos pneus. Veja lá de forma fria que corre ali o Raikkonen. Enquanto isso, o Alonso está se divertindo lá na frente. O Alonso está numa corrida daquele tipo Schumacher na Ferrari, né? Teve um escudeiro ali extremamente competente, que foi o Hamilton, está sendo ainda. Enquanto isso, ele foi lá e abriu 11.7. Como ele não é um piloto que costuma errar, fica com a corrida nas mãos. E o Felipe vai tentando
chegar em posição de ultrapassagem em cima do Heidfeld, sabe que agora não pode errar, para tentar ir fazer contato, para tentar ir buscar o Hamilton e o Raikkonen, que estão lá na frente, só que eles já vão escapando. A diferença já é de 6 segundos. E aí vem briga outra vez. Rubens Barrichello vai para os boxes. Carlos Gil. Enquanto o Rubinho vai para os boxes, uma informação sobre o Fernando Alonso. Ontem ele conversava com os jornalistas sobre a estratégia para a temporada. Ele dizia que acreditava numa vitória do Felipe Massa, achava que o Felipe Massa seria mesmo o favorito. E para ele um segundo lugar estaria muito bom, porque aí ele chegaria a 16 pontos, o Massa tomando 10 chegaria a 13, ou seja, ele mudou de equipe, mas não mudou de estilo. Continua ganhando um pontinho aqui, um ali, quando dá para vencer uma corrida, tá tudo bem. É a experiência do Fernando Alonso, que hoje tem 14 vitórias na Fórmula 1, com a aposentadoria do Schumacher, passa a ser o piloto com o maior número de vitórias. Você viu ali a ultrapassagem do Wurz em cima do Coulthard? O Wurz subindo para a 11ª posição. Por fora. Não é só o Nico Rosberg que está andando bem, não. O Wurz também, a Williams surpreende, surpreende bastante. Aí veja como ele vai por fora para cima do David Coulthard. E o Wurz faz a ultrapassagem em cima do David Coulthard. Lembrando que não foi por cima do Wurz que o Coulthard passou no Grande Prêmio da Austrália. Exatamente. Que a roda passou um fio de cabelo do capacete. Da cabeça, do capacete do Wurz. Então, e o Rosberg já marcou pontos, já fez um 7º lugar na Austrália. A Williams mostra que tem um carro bom, bem mais equilibrado que o do ano passado. E se tiver dinheiro para desenvolver esse carro, vai fazer um grande segundo semestre. Olha, essa situação do Felipe para cima aí do Heidfeld mostra a dificuldade da ultrapassagem, por isso que se plantou ali o Kimi Raikkonen e o risco que o Felipe assumiu. Ele teve ali 3 erros em 6 voltas, mas o risco que ele assumiu. Ele foi além do limite que se pode assumir na Fórmula 1 hoje. Ele foi para tentar a ultrapassagem mesmo. E o Alonso está se divertindo lá, o bicampeão mundial. Abre 12,6 na luta do segundo lugar entre Lewis Hamilton e Kimi Raikkonen. Faltou ter um pouquinho menos de sujeira na última tentativa dele, quando ele espalhou na curva. Um pouquinho menos de sujeira para ele ter conseguido apoiar o carro e não travar a roda dianteira daquele jeito. Ele sem dúvida estaria atacando o Alonso, porque a grande aposta da Ferrari era o ritmo de corrida mais forte, mais rápido do que o da McLaren, sabendo que a McLaren já tinha chegado na disputa de velocidade nos treinos. São 14 voltas completadas. Não tem ninguém se mexendo lá nos boxes para troca de pneus. O Alonso vai fazendo volta mais rápida. 1:36.921. O Hamilton virou a melhor volta dele, 1:37.7. Veja que mesmo assim foi 8 décimos. Vai abrindo de 8 décimos a 1 segundo e 2 por volta o Alonso. E vai indo embora. E daqui a pouco, só de binóculo. É nesse ponto que eu falar que se tem alguma coisa que talvez o Hamilton pode estar devendo, caso eles estejam parecidos na estratégia, ou seja, com um peso parecido, né, do carro em relação ao combustível, tá faltando um pouquinho de desempenho, porque constantemente o Alonso é por volta de 1 segundo mais rápido. Então, né, talvez seja um desequilíbrio no carro, talvez seja alguma coisa. Espera um pouquinho, gente. Aí tem duas coisas. Primeiro, você dirigir de cara pro vento e sem ninguém perto de você é uma coisa. Você dirigir fechando porta em cada curva, como ele está fechando como fechou pro Felipe Massa, está fechando pro Raikkonen, é diferente. E com uma outra coisa também. Para a McLaren tá bom demais ele andar 1 segundo mais lento. Se ele puder andar 1,5 mais lento para o Alonso ir embora, melhor para a McLaren. Mas acho que não é proposital agora, Galvão. E talvez, pode ter uma diferença de estratégia, talvez o Hamilton esteja mais pesado que o Alonso, mas a grande vantagem da experiência nesse caso e do Alonso, que é um piloto, né, bicampeão mundial, é que com esse desgaste de pneu mole, o carro se desequilibra bastante e talvez por esse motivo ele consiga ter um desempenho melhor, mas sem dúvida, né, é o que você falou, para a McLaren não tá ruim, não. E você vê que o Heidfeld vai andando 8 décimos mais lento que o Raikkonen, 1 décimo mais lento que o Raikkonen, meio segundo mais lento que o Raikkonen, é a angústia da Ferrari, com os mecânicos ali acompanhando essa turma da McLaren. E com isso, o Massa vai ficando para trás, ele está 21,6 atrás do Alonso, que é o líder, e como ele não consegue passar o Heidfeld, ele está coladinho no Heidfeld ali, só que ele está praticamente 8 segundos atrás do Raikkonen, já vai ficando bem para trás
do Raikkonen, que está ali sem apertar em momento nenhum. Em momento nenhum, ele está atacando ali o Lewis Hamilton. Globo, a gente se vê por aqui. TIM, a nova líder de mercado no Brasil. O grande problema para o Felipe é apenas o seguinte: ele já está 22 segundos atrás do Alonso, está perigando já o Alonso conseguir fazer a parada e voltar à frente dele. Esse que é o ponto crucial da prova, na verdade. E é partido do princípio que eles vão fazer 2 paradas, a não ser... Não tem a não ser. Falta uma ou duas voltas rápidas nesse nível do Alonso para ele conseguir isso. Conseguir essa diferença. Essa diferença aí. Falta 1 ou 2 voltas para o Felipe parar, para trocar. O combustível dele não dá para ir mais à frente. Então o máximo que eles podem fazer é botar muito combustível com pneu duro para fazer um segundo trecho bem longo, para diminuir o terceiro, quer dizer, tentar alguma coisa de estratégia. Ou talvez até um segundo mais curto para justamente andar leve e conseguir ultrapassagem na pista. Ou ao contrário. Vamos ver o que eles fazem. Talvez se tivesse um Ross Brown aí, já teria feito essa parada, não só para o Felipe se livrar do Heidfeld, como também para o Raikkonen se livrar do Hamilton. Tentar se livrar, né? Andar livre, pelo menos, para tentar ganhar esse tempo no pit stop. Felipe tira o carro de lado ali para respirar um pouco, para ganhar um pouco de ar. Esse problema de superaquecimento que existe em Sepang. Ele andou embaixo do Hamilton aquele tempo todo, andou embaixo do Heidfeld agora. Você vê que na reta ele tirou ali, não era uma ação para tentar ultrapassagem, era uma ação para tomar ar, para ganhar um pouco de vento. E dá para ver ali na curva 2, que tem um desnível, né, de pista, começa em descida no final da curva. E como o carro de Fórmula 1 é muito duro e quase não tem curso, né, de suspensão, a roda dianteira esquerda sai até do chão, então o carro fica em 3 rodas ali. Aí você vai vendo o Lewis Hamilton, que teve muito mais sossego. Olha, passou na prova de fogo dele, o Robinho. Além de ter feito o pódio na primeira corrida, a forma com que ele segurou ali uns ataques enfurecidos do Felipe, como o Felipe partiu. A McLaren está pronta. São 16 voltas, a Ferrari deveria estar pronta para o Felipe Massa. Vamos ver. Vou dizer mais, Galvão, em 2 provas ele mostrou tudo. Ele andou na frente do bicampeão na Austrália e depois teve essa proeza aí de segurar o Massa muito mais veloz. Felipe Massa deve ir para o boxe, hein? O Massa deve ir para o boxe. E a McLaren também já deu sinal para a próxima volta. A McLaren deu sinal para a próxima volta. A McLaren estava, o mecânico ali no caso, fazendo sinal, né? Gesticulando, assim, chamando a atenção do Alonso para entrar no box. Pode ser que eles tenham um problema de rádio, assim como o Raikkonen teve na Austrália. Não é comum o mecânico chamar a atenção daquele jeito. Então, se viu que o Ron Dennis estava ali perto, deve ter um problema de rádio. E Felipe Massa vai pro boxe, era esperado. Felipe Massa vai pro boxe. Felipe Massa vai pro boxe, vai botar o segundo macio. Segundo jogo de pneus também, pneus macios. Vamos ver o tempo de combustível. O normal, 9. Vai, normal. Não tem mudança nenhuma. Tem mudança nenhuma. Vamos agora assim, vai pra pista e se vira. Pouco combustível para tentar andar rápido não foi não. 9 segundos é um stint normal, né, que eles chamam, uma sequência de voltas normais, talvez. Então não vai andar leve, não. É um trecho. Um trecho, exato. Não seria trecho também. Estou aqui tentando achar a palavra para o stint. Um segundo segmento de prova, vamos dizer assim. Então o Felipe Massa já fez a parada e na volta seguinte deve ser o Raikkonen. O Wurz parou, o Sato também. E a Ferrari, o Speed também parou. E aí você vai vendo o Alonso vindo para o box também para a troca dele. Era o que se esperava. Estavam no mesmo peso. Tanto que o Raikkonen vem para agora para a troca também. O Alonso vai chegando ali e o Raikkonen vem vindo. Ajudar a vida da Ferrari só se a McLaren tivesse um probleminha agora aí. Daqueles que dá uma demoradinha para voltar para a pista. Você viu que o Felipe foi 9 segundos. Os pneus eles trocam em 4. É impressionante. Em 4 segundos eles conseguem trocar os 4 pneus em um carro de Fórmula 1. Olha o Raikkonen aí. Olha o Raikkonen também com pneus macios. Confesso que
me passou batido os pneus do Alonso. Era mole também, Galvão. Mole também, e o tempo de parada dele, que não foi marcado pela televisão, perda total de 30,5. E o do Raikkonen, 31,4. O Raikkonen demorou. O Raikkonen demorou um pouquinho mais. O Felipe já apareceu na reta ali a hora que o Raikkonen estava saindo dos boxes. O Hamilton, nesse momento, é o primeiro. Aí curtindo a possibilidade de ser líder. E agora nós vamos ver se ele estava mais pesado, que tomou 7 décimos no treino. Se foi realmente a história que deu uma tiradinha de pé. Se ele estava segurando, vamos ver o quanto ele está mais pesado. Se ele der mais umas 2 voltas, aí entrega o troféu para ele no final. Pelo treino que fez ou pelo que estava fazendo na prova. Porque Ferraris e McLaren foi tudo dentro do esperado. Tudo dentro do combinado. Felipe parou na volta 17 e entre a 17 e a 18, que estava na frente, muito na frente o Alonso, quer dizer, para eles, né? Era só a volta dele. Mas na 18 parou o Alonso, na 18 parou também o Raikkonen. Ele não entrou pro box não, ó. Foi embora. E o Robinho foi embora. Hamilton é o primeiro, o Raikkonen é o segundo. O Alonso aparece na terceira posição, Nico Rosberg é o quarto, Fisichella é o quinto, o Raikkonen é o sexto, Kovalainen é o sétimo. O oitavo é Trulli, o nono é Mark Webber, o Felipe Massa é apenas o 10º colocado. E comprovando aquilo que a gente falava do bom rendimento da Williams, que conseguiu largar em sexto. Espera um minutinho, só um minutinho, me permita, Botti. 10º passando para o 8º já agora, porque ele tem que contar as paradas. Você vê o Nico Rosberg, é um dos que estava à frente dele, vai parar no box agora. E o Trulli também já tinha feito a parada dele, o Trulli que estava na 8ª posição. Então, comprovando o bom desempenho da Williams, o Rosberg largou bem, mas não tinha pouco combustível não. Tá parando igual todo mundo, então mostra que realmente o carro anda bem. Pouco combustível, Nico. 7,8. O Hamilton segue na ponta, não parou. 19 voltas completadas. Se ele passar da 20ª, é fantástica a performance dele, tanto no treino quanto na corrida. Lewis Hamilton vem em primeiro, com o Heidfeld em segundo, 9,2 atrás. Mas vai ter que entrar. O Hamilton tem que entrar agora, não é possível. Mágica também ele não sabe fazer. Tem que entrar nessa volta. Você vê ali o Raikkonen, como está atrás do Fisichella. Estavam mais pesados os carros da Renault, realmente. Fisichella veio para completar 20 voltas e ainda não foi pro box. Agora tá vindo aí o Robinho. Tá vindo aí Lewis Hamilton. Aí vem ele. Vamos ver a parada, o trabalho da McLaren. Deram uma voltinha ali na asa dianteira. Tinham dado a mesma voltinha também no carro do Alonso. Pelo que eu vi no carro assim, de equilíbrio, né? Parece que o carro dele tende a ser um pouquinho de frente, justamente na curva 1 e 2, por isso que ele não conseguia sair tão bem da curva 2 quanto o Felipe. Então, nessa voltinha na asa dianteira, eles devem ter colocado um pouco mais de pressão aerodinâmica. Olha a vantagem que ele voltou em relação ao Raikkonen. Veja que ele volta, o Raikkonen tem entre ele e o Lewis Hamilton. O Raikkonen ainda tem o Fisichella, que vai parar. Mas a vantagem é total e absoluta da McLaren na prova nesse momento. Total e absoluta. E pensar que ela já é líder de construtores, 14-13 em cima da Ferrari. É apenas vem aí a McLaren fortíssima. É apenas a segunda corrida do ano. A Ferrari tem melhor rendimento de prova, fica visto aí, mas a largada da McLaren, precisa ver também qual é o dispositivo de largada. Lembra de uma época que a Renault pulava na frente, parecia que pulava por cima dos outros? Pra ver como é que é o dispositivo de largada. Dizem que o da Renault este ano é melhor ainda, mas o que a gente viu foi da McLaren. É, nas duas corridas. Eles conseguiram tomar as 2 primeiras posições e aí praticamente definiram a prova. É longa, tem muita corrida, tem 36 voltas, tem muita coisa para acontecer. Galvão. Diga, Carlos Gil. E é interessante lembrar, apesar de faltar muito ainda, que a McLaren passou 2006 em branco. Não ganha uma prova na Fórmula 1 desde 2005. Aí você vai vendo a fila dos carros. Eu falava o bem. Kubica, o Rubinho, Ralf Schumacher, Speed. Eles vêm ali, 14ª, 15ª posição, é a posição do
do Rubinho. Kubica é 14º, Rubinho é 15º, Speed 16º, Ralf Schumacher era 17º, passou para 16º nessa ultrapassagem que eles estão mostrando a repetição aí. Ultrapassagem exatamente do Ralf Schumacher em cima do Speed. E atrás dele veio o Takuma Sato. Aí, de novo, por outro ângulo, com outra imagem, a ultrapassagem do Ralf Schumacher em cima do Scott Speed. O Heidfeld é o primeiro. Olha só o desempenho dessa BMW. Veja a BMW. Aonde largou o Heidfeld. A posição que ele largou. Aí a briga do Rubinho com o Speed. A posição que largou o Heidfeld. 21 voltas completadas. Eles vão na volta de número 22. Ele ainda não parou para colocar combustível. Restando 35 voltas. Globo, a gente se vê por aqui. O Ministério da Saúde adverte: fumar causa câncer de pulmão. E aí ali uma briga japonesa. As duas montadoras, a Toyota e a Honda. Na posição ali, a Honda na frente da Toyota. Rubinho na frente do Ralf. Heidfeld no box. Finalmente o Heidfeld vai para a parada dele. Com 22 voltas completadas. É que ele completa a volta aí por dentro do box. Você vê pela entrada e pela posição, ele completa a volta por dentro do box. E quando ele para ali, é dado como 22ª volta, ele estava completando a 22ª volta. Melhor volta da corrida, Hamilton 1:36.720. E volta a ficar tudo do jeito que estava. O Alonso em primeiro, o Hamilton em segundo. É que o Fisichella está por ali. Não parou. Não parou, está na terceira posição. Porque depois vem o Raikkonen, depois vem o Heidfeld e o Felipe Massa atrás do Heidfeld. O Fisichella que está de intruso ali. E para você ver, Galvão, como a Fórmula 1 é sensível, você chamou a atenção do mecânico ajustando a asa dianteira do Hamilton. Você pode ver que ele voltou à pista andando já no ritmo muito mais rápido do que antes. Então, como às vezes um pequeno detalhe faz toda a diferença. Eu só não consigo definir se gira a mão para a direita, tá dando asa ou tá tirando asa. Aí é que eu quero saber. Depende de equipe para equipe. Cada equipe tem um sistema diferente, mas eu acho que era mais asa. Eu não vi aquele carro, o carro do Hamilton tendo um problema de equilíbrio, perdendo a traseira, né? Então, o sair de frente era mais provável nesse momento. E é os dois carros da McLaren, porque foi o mesmo movimento de uma volta de mão para a direita, ali mexendo na asa dianteira. Bom, o Kovalainen parou. Fez a parada mais rápida da corrida até agora, perda total 28.2, e a Renault está prontinha para o Fisichella. Vai ficar faltando só o Coulter. O Coulter tem feito isso em todas as últimas corridas que eu vi dele. Aliás, o Coulter tem feito isso faz tempo. Ele larga ali no meio do bolo, vem na dele, vem apostando de largar mais pesado. Ele vem fazendo o bobo. Ele vem se fazendo de bobo já há bastante tempo que o Coulter vem fazendo isso. Fisichella vai para o box. Vai para o box Fisichella, então nós vamos ter restabelecida a ordem da corrida, que se estabeleceu primeiro na largada das McLaren. Repetindo, se você não pegou o começo. O engenheiro do Rubinho falando que o Ralf está atrás dele e dando apoio para ele continuar assim, continuar a ser agressivo, vamos dizer assim, para segurar a posição. Ou seja, nada de especial também. O Rubinho, a gente sabe que também, por mais que seja um piloto muito técnico, na hora do vamos ver e brigar, ele sempre consegue ter um bom desempenho. Eu entendi isso, mas falei, deixa eu ficar quieto, porque acho que o engenheiro entra para falar, para passar alguma informação. Nessa foi torcedor puro. Vambora. É aquela coisa do torcedor do automobilismo antigo, Reginaldo, ficava assim, na beira da pista, e quando o carro passa, balança o braço assim, como querendo empurrar o carro e dizendo, vamos! É isso, mais ou menos isso que o engenheiro fez. E segue ali o Rubinho. Segue o Barrichello na frente do Ralf Schumacher e na frente do Jenson Button. Fazendo uma boa corrida, o Rubinho. Isso é que é importante de se dizer do Rubinho. Fazendo uma boa corrida dentro das limitações do carro, que são terríveis. São enormes. Porque veja que o Jenson Button, que largou em 16º, tá aí 2 posições atrás dele. O Rubinho largou do box.
Os dois já pararam. Ele consegue passar o Ralf Schumacher, que largou entre os 10 primeiros. Então a corrida dele é bastante boa dentro dessa limitação do carro. Vamos torcer para que melhore muito, porque, na verdade, o Rubinho está no segundo ano de contrato dele com a Honda, e o contrato dele é de 2 anos com a possibilidade de mais um. 2 anos com uma opção para ele dizer se quer continuar. Aí você está vendo o Nick Fry ali, da Renault. Da Honda, perdão. Pois é, esse é que sofre toda a pressão da situação que está se vivendo, que dizem que há um desentendimento total entre a parte japonesa e a parte inglesa da equipe, e o Nick Fry é o chefão. Então eu dizia, o Rubinho tem um contrato até o final deste ano e uma opção para dizer, ele só não teria opção para dizer, o lugar é meu, se tivesse uma colocação da Honda entre as primeiras, uma coisa assim, que não vai acontecer com um carro desse. Então ele tem a opção de dizer que quer continuar. Tomara que ele possa realmente fazer mais um ano, que não seja... Ou então que o carro melhore muito, para que não seja um último ano de carreira com um carro... Eles não estão sendo objetivos, Galvão, no rádio, falando que pro Jenson se sentir à vontade de atacar o Ralf. Eu acho que não precisa desse tipo de apoio pro piloto, né? É que não tem o que dizer, né? Talvez seja isso, o carro também tá tão ruim, vai falar o quê, né? Não tem o que falar. Restando 31 voltas. Globo, a gente se vê por aqui. Nova Skin, ou seja, cerveja. (25 voltas completadas no total de 56. Vamos lá. O Alonso está 10,8 na frente do Hamilton, que está 10,6 na frente do Raikkonen, que está 4,1 na frente do Heidfeld, que está 3,1 na frente do Felipe Massa. O Heidfeld está virando 38,3, o Felipe Massa está virando 38,4. O Raikkonen está virando 38,6. E as McLaren lá na frente, 38,2 para o Alonso e 38,1 para o Hamilton, que é o mais rápido da pista nesse momento. O Felipe é mais rápido, 2 décimos por volta que o Raikkonen. Mas ele está ali 7 segundos atrás do Raikkonen. Vai ser difícil para ele conseguir recuperar a posição. O grande prejuízo foi quando ele deu aquela escapada, ter perdido a posição para o Raikkonen. Se ele dá aquela escapada, perdendo a posição para o Raikkonen e volta, pelo menos ele continua na briga do pódio, na briga interna da Ferrari. A escapada, perdendo a posição para o Raikkonen, foi que complicou de vez a vida dele. E a partir daí a Ferrari tinha 2 formas de agir no pit stop do Felipe Massa. Ou antecipar o pit stop, ou mesmo sem antecipar, né? Botar menos gasolina para fazer um pit stop mais rápido e tentar depois na volta ele estar à frente do Heidfeld quando o Heidfeld parasse, ou o contrário, que foi exatamente o que ela fez. O pit stop do Massa foi muito maior, foi muito mais longo, 9,4 contra o Heidfeld, que acabou sendo 8,6. Então a diferença está mantida, tá 3 segundos. Em compensação, o Felipe deve ficar mais tempo na pista agora no segundo pit stop. O Raikkonen virou agora 38,3, o Felipe virou 38,2. Ele vem tirando aos pouquinhos. E tá aí mais ou menos a explicação. O Raikkonen quase botou o pé na terra ali. Olha só quem para agora, David Coulthard. 26 voltas completadas. Tá na dele e tá certo. Um piloto com muitos e muitos anos de carreira, com algumas... Vamos ver o número exato de vitórias. Confesso não lembrar de cabeça, tem que olhar aqui do Coulthard. São 12, né? São 12 vitórias. É um número significativo de vitórias. O Reginaldo vai checar ali, mas parece realmente serem 12. Um número significativo de vitórias, uma carreira longa, proveitosa, uma situação financeira excepcional. São 13. São 13, eu economizei uma. São 12 poles e 13 vitórias. É uma belíssima carreira, uma situação econômico-financeira espetacular. Um cidadão que sabe levar a vida, sabe as coisas boas da vida, mora numa casa, eu morava em Mônaco, agora mora na Bélgica, num chateau, quer dizer, numa coisa bonita assim. Tá sempre com namoradas bonitas. Então, enche aí meu tanque. Eu vou lá, vou chegar, marco meus pontinhos. É o limite da equipe também, não pode dar mais do que isso.
Onde é que tá? Vamos ver onde é que tá o Mark Webber. 12º. 12ª posição. Andando com a faca nos dentes na 12ª posição e o Kuta vai na dele. O Mark Webber é o leão de treino, né? Ó, e o destaque da corrida, como você já havia falado, Galvão, isso aqui chamando a atenção até antes da corrida mesmo, sobre o Hamilton. Tá aí, ó, 37,8, né, mantendo o ritmo muito forte. É uma surpresa a McLaren conseguir estar andando mais rápido que a Ferrari, justamente em ritmo de corrida. E o Hamilton, né, contrariando aquilo que aconteceu na primeira andada, andando mais rápido que o Alonso. E andando no limite, ó, travando o freio. Esse acordo fim da reta, travando o freio, andando... Que nem gente grande. Andando no limite. Nessa volta o Alonso fez 38,4, o Hamilton fez 37,8, o Raikkonen fez 38,2, o Heidfeld fez 38,1 e o Felipe fez 37,9. Dos 5 primeiros, o Raikkonen é o mais lento. Quem é que vai pro box ali? Deve ser o Kubica. É o Kubica que parou prematuramente, e aquele problema teoricamente de pneus parou prematuramente. Globo, a gente se vê por aqui. Petrobras, tecnologia da Fórmula 1 para o seu carro. Aí o Kubica voltando e o Rubinho que vai se sustentando ali na frente no Ralf Schumacher com o Jenson Button atrás dele. O Kubica não está com sorte, não. No primeiro pit stop dele teve problema. Ele ficou 14,3 no box. E agora também teve uma correria do pessoal ali mexendo na traseira, acabou ficando 10. Olha aqui, essa é boa, hein? Piratas do Caribe, a maldição do Pérola Negra. Um grande sucesso do cinema com Johnny Depp. Filme inédito nesta segunda, na estreia de Tela Quente 2007. Não podia começar melhor. O filme é um grande barato. Alonso, Hamilton, Raikkonen, Heidfeld, Felipe Massa, Rosberg, Fisichella, Trulli, Kovalainen e Wurz, os 10 primeiros, completando 28, chegando à metade da prova. Ó, o Alonso reclamando. O Alonso pegou um tráfego pesado ali do Liuzzi. 2 voltas seguidas, ele perdeu 1 segundo por volta em relação ao Hamilton, quando ele passou, reclamou. Boa, Liuzzi. Mandou legal o Liuzzi. Deu uma seguradinha no Alonso. Mandou legal o Liuzzi. Veja lá, olha o Hamilton ali. Não são 2 não, 3, olha. Claro que é brincadeira, né? Veja só que o Hamilton tirou 9,097, 0,66 e 0,47. A vantagem do Alonso em relação ao Lewis Hamilton nessas últimas voltas. Nesse momento ele tem 8,7 de vantagem o Lewis Hamilton, que tem 12 de vantagem para o Raikkonen. 12 de vantagem para o Raikkonen, que leva 4,5 de vantagem para o Heidfeld, que leva 2,4 de vantagem para o Felipe Massa. O Rosberg está 6,7 o Nico Rosberg atrás do Felipe, mas chega aí a informação do sistema oficial de espionagem de que a pressão do ar comprimido no motor Toyota do Williams, do Rosberg, está caindo a pressão. Você viu que a espionagem está funcionando legal, Burt. Explica aí o que é isso, a pressão do ar comprimido no motor. Então, assim, tem 2 coisas que podem, quando falar em ar comprimido, pode ser justamente o sistema pneumático, né, do motor que esteja com problema. Às vezes pode ser, até quando fala em pressão, pode ser um problema hidráulico também, porque o carro funciona muito na parte hidráulica, né? Às vezes até acelerador, embreagem, câmbio. Então, às vezes quando fala motor, pressão, às vezes não é somente o pneumático não, pode ser também o hidráulico. Hoje, quer não correr risco de errar na Fórmula 1? Problema hidráulico. Serve para tudo. Toda vez que alguém quebra, que se chega... Vamos ver. Ele está falando a respeito da próxima parada. Talvez o Rubinho, ele falou de uma parada extra, então talvez estejam cogitando em fazer 3 paradas. Pode ser isso também. Aí também pode explicar esse desempenho dele. Mas quem larga do box normalmente larga mais pesado. Você tem o direito de mudar, largar do box mais leve. Mas talvez com um carro tão ruim, Galvão, seja melhor largar leve para tentar fazer alguma coisa em termos de desempenho, né? Já voltou o Alonso a ser mais rápido, 37,8, tá sobrando o Alonso. O problema foi passar o Vitor Antônio Liuzzi.
O Hamilton 38,0, o Raikkonen 38,1, o Heidfeld 38,3 e o Felipe 38,1. As duas Ferraris andando próximas e o Felipe é que está se aproximando do Heidfeld. Em 3 voltas o Felipe tirou bastante. A diferença agora é 1,9, a diferença era de quase 4. E o Rosberg, apesar do problema, continua mantendo aquele mesmo ritmo dele, 1,38,1, sendo que ele vai parar na volta 38. O problema vai ser o Felipe chegar e ultrapassar o Heidfeld. Aquela escapada dele, ele não podia ter perdido a posição para o Heidfeld. O Raikkonen vinha na balada aí. Estaria acompanhando o Raikkonen ali, com o Raikkonen atrás do Lewis Hamilton. Estava na balada, pelo menos na disputa do segundo lugar. E agora fica complicado até para o Raikkonen. Estou achando muito, como eu diria, tradicional, não? Conservadora a corrida do Raikkonen. Muito conservadora a corrida do Raikkonen. Nesse momento ele está 12,5 atrás do Lewis Hamilton. Em nenhum instante ele tentou ultrapassagem. Aquilo que o Felipe fez pode ter errado. Escapou, tinha dado uma escapada, tomou o X do Hamilton, se defendeu do Raikkonen, depois escapou de vez e acabou perdendo 2 posições, mas conservador em excesso na corrida do Raikkonen, que vai ali, vai na dele, dizendo assim, tá bom, ganhei a outra, terceiro nessa, tá de bom tamanho. Mas perderia a liderança. Mas tem 15 provas para frente, perder liderança, mas aumentaria a vantagem dele. Ele tem 8 de vantagem para o Felipe Massa. Nesse momento ele está fazendo 10, 8, 6 e o Felipe Massa fazendo 4. Então ele tá aumentando de 8 para 10. Não, ele tem 7. Ele tem 7 de vantagem, aumentaria para 9. O Felipe fez 3 na 3, tá certo. De 7 aumentaria para 9. Quer dizer, a briga interna deles. Agora, quem fica bem mesmo é a McLaren. A McLaren que tem 14 a 13 no campeonato. Só completando, tá fazendo 18 pontos nessa corrida contra 10 da Ferrari. Vai abrindo aí. Aí são 25 voltas para o final. Globo, a gente se vê por aqui. O Ministério da Saúde adverte: fumar causa câncer de boca. Alonso 8,3 de vantagem para Hamilton, 12,7 de vantagem para Raikkonen, 5,5 de vantagem para Heidfeld, 1,5 do Heidfeld para o Felipe. Ele continua encostando. 38,4 virou o Heidfeld, 38,0 virou o Felipe, 38,0 virou também o Raikkonen. Eles vão na mesma balada, as Ferraris vão ali mostrando que pode andar isso, hein? Veja só, porque está andando 37,8 o Alonso. Até a história do ritmo tão mais forte de corrida assim, já nesse momento não é verdade. Porque o Raikkonen está andando de cara para o vento. E o Felipe, 1,5 segundo atrás do Heidfeld, estava 4 segundos atrás, está andando de cara para o vento. A mesma coisa das duas McLarens. E as duas McLarens são 2, 3 décimos mais rápidas em todas as voltas do que as Ferraris. O ritmo de corrida da McLaren é mais forte que o da Ferrari nesse momento. A McLaren vem para... Quando todo mundo imaginou que a Ferrari fosse sobrar, a McLaren está engolindo o começo da temporada. Vamos ver o que vai acontecer para frente. Lobo, a gente se vê por aqui. Renault Megane, o mais sofisticado da categoria. Reginaldo Burti, a McLaren surpreende. Forte ela estava, mas está forte demais. Que já começou forte na Austrália, mas um pouquinho atrás. Todo mundo dizendo que ia se aproximar nessa corrida, mas não tanto. O Alonso ainda dizia que não tinha chegado, mas olha, chegou e pelo menos na corrida de hoje chegou e passou, né? Tá com muito mais tranquilidade. E você vê que a surpresa é justamente essa, porque a semana passada testaram lá, ou seja, todo mundo sabe o que está para acontecer, todo mundo viu o ritmo do carro em uma volta, em uma longa distância, e a Ferrari sempre foi melhor. E tanto é que ontem, na coletiva de imprensa, o Alonso dizia que a grande, talvez, vantagem da Ferrari era justamente na corrida, em voltas lançadas. E de repente agora se vê que é o contrário. Então é uma surpresa, acho que inclusive para eles mesmos da McLaren. E o Felipe é capaz de ter dado uma escorregadinha, porque o Raikkonen nessa volta fez 37,9 e o Felipe fez 38,4. Meio segundo ele, para quem vinha andando um pouquinho mais rápido do que o Raikkonen, ele pode ter dado uma escorregadinha, uma travadinha de pneu, como fez o Hamilton de novo agora, hein? Bom, a tendência é o Felipe passar o Heidfeld, seja na briga de pista ou seja
no pit stop, que eu acredito que o Raikkonen vai ficar um pouco, vai parar mais cedo, o Massa vai ficar um pouquinho mais na pista, pela diferença de 1,5 no pit stop. E aí ele encostaria no Raikkonen, e a gente tem que começar a ficar observando a diferença do Raikkonen para o Felipe, que nesse momento é de 7,4. Até agora o Felipe vinha sendo, na pior das hipóteses, igual ao Raikkonen. Na pior das hipóteses, ele vinha sendo igual ao Raikkonen. Nas últimas 2 voltas, o Raikkonen foi mais rápido que ele. Foi meio segundo mais rápido na volta anterior e agora foi 2 décimos mais rápido. E agora foi 2 décimos mais rápido que o Felipe. O Coulter reclamando do pedal de freio, tá tendo algum problema com o pedal de freio. Então, você vê que quem reclama muito do pedal de freio é o Rubinho, mas no momento agora é o Coulter na RBR. Aí vamos com 23 voltas para o final. 33 voltas completadas. Globo, a gente se vê por aqui. Você vê que o Coulter reclamava do pedal de freio, deve estar com o pedal de freio longo. Você vê que assim que ele freou ali pro hairpin, ele perdeu a traseira. Geralmente isso é indício de um pedal muito longo, ou seja, sem pressão. Aí vamos vendo a diferença, que chegou 1,7, caiu para 1,5 de novo. Vamos ver o Felipe em relação ao Raikkonen, como disse o Reginaldo. 1,38,0 para o Raikkonen, 1,38,1 para o Felipe. O Felipe não está conseguindo, a 3 voltas, ele é um pouquinho mais lento do que o Raikkonen. Até porque essa altura, acho que o Felipe tem que pensar, Reginaldo, em ser rápido o suficiente para na troca nos boxes estar na frente do Raikkonen. Está na frente do Raikkonen. Porque ir brigar com o Raikkonen, o que ele vai fazer? Vai tentar tirar 7 segundos e depois sair atacando furiosamente também de novo o Raikkonen? Não vai poder fazer isso. Teoricamente não vai poder fazer isso. Essa é a vantagem que ele tem por ter parado mais tempo. Ele vai ficar mais tempo na pista do que o Raikkonen. 22 voltas restando. O Coulter dizendo que não está confortável com o carro. E eu não entendi exatamente o final, mas ele está falando talvez até de parar. Não sei se é uma parada de boxe ou parar a corrida, mas ele não está confortável justamente com o pedal de freio. Aí você vai vendo o Felipe Massa e vai com ele. Felipe que teve um começo de corrida fortíssimo, perdeu as posições no pulo de largada, depois atacou. Mostrou uma Fórmula 1 diferente de todos os últimos anos naquelas 6 voltas, mas acabou pagando por isso, dando uma escapada da pista. Globo, a gente se vê por aqui. O Ministério da Saúde adverte: fumar causa infarto do coração. 21 voltas para o final. Importante o Felipe se aproximar realmente do Raikkonen. Vão para completar a volta agora. Ele passa 0,7. Já chegou no Raikkonen. Ele tem que, na pior das hipóteses, ganhar essa posição na troca dos pneus. Nesse momento ele tem mais carro que o Raikkonen. Vamos ver o que ele consegue, o que pode conseguir arrumar aí. Vai ter tráfego. Eles dois vão pegar tráfego. Tem Toyota ali na frente deles. E o Rubinho acabou de fazer a parada, então aquilo que a gente viu no rádio sobre uma parada extra, não consigo entender ainda se exatamente parou agora, faltando 21 voltas para fazer mais uma, ou se essa parada definitiva para não ter que fazer uma parada extra. 21 voltas, dependendo do tempo de combustível. Teremos que saber quanto tempo de combustível ele colocou para saber se dá para chegar. E o Felipe Massa vai no ataque para cima do Raikkonen. Os dois fazem ultrapassagem em cima do retardatário e ele vem no ritmo forte. O Kubica está na frente deles ali, é o companheiro de equipe do Raikkonen. Raikkonen faz uma corrida muito boa na 4ª posição. Ele que também chegou em 4º, está repetindo a 4ª posição, mostrando que é um piloto forte. Os dois já dividiram a equipe, o Felipe e o Raikkonen no tempo da Sauber. E o Felipe vai no ataque, aí vai tentar um ataque para cima do Raikkonen. E o Raikkonen é um piloto assim limpo, né, em disputa, mas que vem de cara a posição, então não vai dar muita moleza pro Felipe não. Olha, o Raikkonen começou a andar rápido, ele está perto de parar e começou a andar rápido. 37,6 a volta do Raikkonen contra 38,2 do Felipe Massa. Agora ele vai ficar limitado pelo ritmo do Raikkonen. O Raikkonen virou 38,8. Ele agora está limitado pelo ritmo do Raikkonen, vai travando o dianteiro. Olha como a roda para, e o piloto vai quase que
o Dave Coulthard, que está ali com problema no pedal, no curso do pedal. E está sofrendo o Coulthard. Olha, andar nesse carro com essa potência, a velocidade que anda e se sentir mal no freio, não deve ter coisa pior do que isso, não. Exatamente, Galvão. Você pode ter qualquer tipo de problema no carro, mas freio, no caso de carro de corrida de modo geral, mas principalmente no Fórmula 1, é a última coisa que você quer enfrentar problema. Globo, a gente se vê por aqui. Banco Real, receba a fatura do cartão por e-mail. A vantagem do Felipe Massa para o Rosberg é de 6 segundos. O Felipe virou agora 38,9 e o Rosberg virou 38,1. Ele está limitado pelo Heidfeld. O rendimento do Heidfeld caiu muito e ele está limitado pelo Heidfeld. E a história lá a história da perdendo pressão de ar comprimido, era só alarme falso. Continua acelerando forte e firme o Nico Rosberg na 6ª posição. Um detalhe interessante para esse final de prova vai ser justamente o desempenho dos carros quando colocarem o pneu duro, porque todo mundo ali da frente andou até agora somente com o pneu mole. A gente pode, talvez, né, colocar pneu duro em todos e não mudar nada, mas às vezes, justamente por causa do equilíbrio, o carro com o pneu duro tende a sair mais de traseira. Quem sabe nesse final alguém possa perder ou ganhar desempenho por causa disso. Olha aí a fritadinha que deu ali, travadinha no dianteiro esquerdo que deu o Felipe. É verdade, vem todo mundo para pneu duro, porque é obrigado a usar os 2 tipos de pneu dentro de uma corrida, e todo mundo fez a opção de duas partes de corrida. Ainda vamos ter que achar a palavra correta para o instinto. Os 2 trechos de corrida com pneus macios, e o Coulthard abandonou a corrida. Confirmando aquilo que ele falou no rádio, não está confortável. Isso é muito também o lado de um piloto experiente. Ele tem a autonomia de poder tomar uma decisão como essa em abandonar a prova. Às vezes um piloto novato acaba engolindo, né? Muito problema, mas o Coulthard já sente a vontade para isso. Olha, a Honda está pronta para o Jason Button, porque o Rubens Barrichello já parou. O Barrichello está na 16ª posição, o Jason Button está em 13º. E quando ele voltar, vai voltar atrás do Rubinho, porque são 13, 19, 22. O Rubinho vai voltar na frente de Jason Button. McLaren pronta para a troca. E o Kovalainen quase que apronta lá de novo, hein? Esse é o momento importante da corrida. E veja que o Felipe, ele não consegue, não dá para andar embaixo ali, porque ele já arriscou tudo que ele tinha que arriscar na corrida. Ele arriscou tudo que ele tinha que arriscar na corrida. O Jason Button está no box. E vai o Hamilton. Aí você está vendo o Hamilton. Rubens Barrichello chega ali na 14ª posição. E aí você vê que o Rubinho passa na frente do Jason Button. Voltou na frente, o Jason Button voltou atrás do Rubinho. E aí o Felipe na frente do Hamilton. Restando 18 voltas. Restando 18 voltas para o final da corrida. Alonso levava 11,1 de vantagem para o Hamilton. Você vê ali que a STR o Speed quase parou o carro. Quase parou o carro para o Felipe Massa passar. Bom, dos primeiros colocados, o Hamilton é o primeiro a colocar então o pneu duro obrigatoriamente. Agora vamos ver a diferença do rendimento nas voltas seguintes. Olha, o Raikkonen virou 37,4, o Felipe virou 38,3. Ele fica com o Heidfeld limitando ali a ação dele. Não consegue a ultrapassagem. E com isso ele já vai perder. Já está 11 segundos aí. 11,6 atrás do Raikkonen. Então, nessa altura, o Felipe cabe garantir uma posição à frente do Heidfeld e depois torcer por algum problema dos 3 que estão ali à frente até o final da corrida. Globo, a gente se vê por aqui. TIM, a nova líder de mercado no Brasil. Alonso virando um 37,1. O Raikkonen virou um 37,49. 37,5. Está perto de parar para trocar. O Heidfeld virou um 38,0. Está todo mundo perto de parar para trocar. E o Felipe virou um 38,5.
Não está confortável o Felipe nesse momento na prova, não, hein? A diferença vai caindo até em relação ao Rosberg, só que o Rosberg parou nos boxes agora. E o Hamilton vem tentando se aproximar ali do Felipe. Parece que desde a segunda parada, aliás, da primeira parada, o Felipe não voltou com um desempenho tão bom quanto no início. Então, talvez, não sei se mexer em asa ou alguma coisa, mas o carro parece ter perdido um pouco de equilíbrio. Aí vai o Felipe. A verdade é que estávamos todos esperando a largada. O momento da largada que seria fundamental. Quando as McLaren levaram vantagem na largada, a corrida mudou. E o Felipe optou por fazer um ataque forte para cima do Lewis Hamilton. E na escapada que deu, perdeu as duas posições. Por isso que ele segue aí. Nesse momento ele está na 4ª posição. E o Alonso vai para o box. Alonso vai para o box. O Sato também parou logo ali atrás. 2 voltas agora ali na asa dianteira. Trabalha tranquilo e correto a McLaren. Pode ser um ajuste para o carro de acordo com o que ele já vinha apresentando, ou às vezes, Galvão, é um ajuste justamente do pneu mole para o pneu duro. Como eu disse, o pneu duro tende a ser mais de traseira, então talvez agora eles tiraram um pouco de pressão da asa dianteira. Felipe Massa está no box. Eu estava vendo ali que apareceu o Heidfeld, já apareceu o Lewis Hamilton ali atrás. Felipe Massa está no box. Agora pneus duros para todo mundo. É obrigado pelo regulamento. Vamos ver o que acontece. 7.5. Tem que ficar de olho nesse tempo, porque vai depender da parada do Heidfeld. E a gente chegou a imaginar, que o Heidfeld tivesse que parar antes. Teoricamente o Heidfeld leva vantagem, porque vai estar na pista com um carro leve, enquanto o Felipe volta para a pista com um carro pesado e pneus duros. Eu insisti tanto no contrário aqui, porque a última parada do Felipe tinha sido em 9.4 e a do Heidfeld bem mais, 1 segundo menos. Quer dizer, então não foi na gasolina, foi na operação de boxe mesmo. E desde o início estava pronto, que estava marcado na Ferrari, que o Felipe para e logo a seguir para o Raikkonen. Então está pronto para o Raikkonen. Já fizeram as 2 paradas aí também, o Hamilton e o Alonso. E o Raikkonen vai parar e vamos ver o Heidfeld. Não está fácil para o Felipe ir para a 4ª posição, não. Porque o Heidfeld virou 37,9. 38, vai, 37,99. Foi a última volta do Heidfeld, mas é abaixo dos 38, que o Felipe não vinha conseguindo virar abaixo dos 38. E aí o Raikkonen. O limite de 80 quilômetros agora, não é mais de 100, 80 quilômetros. Em Maicú vai ser de 60. Então o Mônaco tinha que ser de 20. Você tem razão, eu vou andar rápido na pista de Mônaco já é difícil, quanto mais dentro dos boxes. A mudança para esse ano, a velocidade limite de 80 quilômetros na corrida, em Maicú vai ser de 60 quilômetros. O piloto fica desesperado, é como ele vê todo mundo passar ali e não pode acelerar. Agora vai voltando o Raikkonen. Aí vai voltando o Raikkonen. Logo a gente se vê por aqui. O Ministério da Saúde adverte: nicotina é droga e causa dependência. Antes da parada, o Felipe estava 11,6 atrás do Raikkonen. Vamos ver na próxima volta como é que eles estão. E o Heidfeld nada de parar. Virou 38,0. Tinha virado 37,99. Na última volta vira 38,0 agora. Anda como um relógio, o Heidfeld. Faz um início de temporada excelente. Fez 4º lugar na Austrália e está de novo para fazer 4º lugar aí. Um início de temporada excelente do Nick Heidfeld. E largou as 2 vezes na frente do Kubica, que a gente sabe que é super veloz. E o Kubica não chegou na Austrália. E também é como se não tivesse chegado agora, porque está em 16º. Rubinho na 12ª posição. Com o Jenson Button atrás dele. Ele está 2 segundos na frente do Jenson Button. Excelente a corrida do Rubinho. Por um carro que está ruim demais, o carro deles. E largou aí na 22ª posição. Quer dizer, a corrida dos dois pode ser considerada boa, mas a do Rubinho bem melhor, porque ele largou dos boxes
E o Jenson Button largou na 16ª posição, na 8ª fila. Muito melhor a corrida do Rubinho. E aí o Heidfeld. Agora é a hora, hein? Vamos tentar ficar de olho na reta. Ih, 6.2. Vai voltar na frente. Vai voltar na frente, não tem jeito. Olha o Felipe Massa aparecendo lá agora, ó. E lá vem o Heidfeld. Faltou um pouquinho. Além dele ter andado mais rápido, ainda o tempo dele foi de 6.2 e o tempo da Ferrari de 7.5. Mas para você ver que o Felipe tinha algum desconforto e desequilíbrio dele no último jogo de pneu, porque agora ele tem o pneu duro e já voltou andando mais rápido do que antes. Então tinha algum problema com aquele jogo de pneus, porque o desempenho não era bom. Ele fez 37,19 agora. De pneu duro, né? É a melhor volta dele na prova. Agora veja a história do pneu duro. A gente tem que ficar olhando e dizendo. Olha só, o Alonso virou 1,36,8. Tá certo que a pista tá mais emborrachada, a pista de Sepang é suja, tá mais emborrachada, mas agora o carro do Alonso tá mais pesado do que estava com o pneu macio antes de parar. Tá bom, o pneu tá mais desgastado, tudo bem. Mas o Alonso virou 36,8. A diferença nessa prova do macio pro duro, as informações dos técnicos, dos engenheiros, com quem se consegue falar é de que a diferença foi muito pequena de rendimento do pneu macio e do pneu duro. Vamos ver o que acontece. 13 voltas para o final. E tá aquele alvo ali, ó. Parece um tiro ao alvo. Aqui é a gravidade, como ela está exercendo em cima do carro. O throttle, aqui o verde ali. O acelerador, o brake, o freio, o vermelho embaixo. A força da gravidade, 2 vezes. Agora ela vai funcionar. Vai agir, ó. Vai a quase 4. É o que o Rubinho aguenta no pescoço. Nico Rosberg. A perda de pressão do ar comprimido. Estavam certo, Galvão. Acabou valendo. Ali ele foi encostando o carro, o Nico Rosberg. Restando 13 de 56 voltas. Globo, a gente se vê por aqui. Nova skin, ou seja, cerveja. De qualquer forma, olha aí, apesar da desistência do abandono do Nico Rosberg, que foi 7º na Austrália, um grande começo de ano para o Williams, que nem a equipe esperava isso. Uma renascendo. A equipe que no ano passado teve o pior resultado da sua história. Uma ex-equipe grande, que vai voltar a ser grande. É grande, uma vez grande, vai ser sempre grande. Ela foi 8ª no campeonato do ano passado, com um total de 11 pontos. Melhorou um pouquinho a verba da Williams esse ano. Andou baixo o caixa da Williams no ano passado. E essa brincadeira aí custa caro. Não tem jeito. Isso é uma coisa que o dinheiro faz uma enorme diferença. Para que se tenha os melhores profissionais, para que se tenha todo esse tipo de trabalho. Só que às vezes, com muito dinheiro não se consegue achar o caminho. É o caso da Honda nesse momento. Mas sem dinheiro é difícil. A Williams andou com caixa baixo, deu uma melhoradinha. Não tá essas coisas do que se chama do budget, né? Da verba que ela tem à disposição, mas deu uma melhorada. Um orçamento, vamos falar no nosso idioma. É verdade também que o motor Toyota é muito bom, e na Williams está rendendo, como o carro é melhor que o da Toyota, está rendendo até melhor. Mas a Toyota, a equipe Toyota em si, também não está mal, em relação ao que se esperava, em relação ao ano passado. Também começou o campeonato melhorzinho. Aí restando 12 voltas para o final. Globo, a gente se vê por aqui. Petrobras, tecnologia da Fórmula 1 para o seu carro. Vamos nos aproximando das 5h30 da madrugada, horário oficial de Brasília, 4h30 da tarde do domingo, lá em Sepang, na Malásia. Feliz Páscoa para você. Tá ligado com a gente aí que fiel às corridas de Fórmula 1 na madrugada, curtindo. Claro que estamos todos nós esperando uma outra corrida e um resultado muito melhor do Felipe Massa. Ele vem na 5ª posição e meio sem condições de conquistar a 4ª posição. O Raikkonen virou 38,0, o Felipe virou 38,1 e o Heidfeld na frente dele virou 38,2. Ele já está ali colado no Heidfeld de novo, já está limitado outra vez. Se é que ele poderia dar mais, mas poderia sim, porque ele virou 38,1, ele tinha virado 37,1.
Então ele está limitado pelo Heidfeld. O grande mistério na escapada dele foi ter perdido a posição realmente para o Nick Heidfeld. Naquele momento em que ele arriscou um pouco mais do que podia, ele perdeu essa chance, mas se não acontece aquilo, se o Hamilton não passa na largada, certamente o Felipe e o Alonso estariam brigando ali. Hoje, agora, nesse momento seria uma briga da estratégia. Agora o Alonso, vale dizer, a velocidade constante da McLaren durante a corrida toda surpreenderia a Ferrari de qualquer forma, isso não tem a dúvida. E o Alonso parece assim ter encontrado o lugar ideal dele na Malásia, né? Na Malásia ele marcou sua primeira pole, seu primeiro pódio em 2003 e sua primeira vitória em 2005. E vem aí para a primeira vitória dele como piloto da McLaren. Na última volta, o Alonso virou 1:37,97. O Raikkonen virou 1:37,95. 2 centésimos apenas mais rápido. E a última vitória da McLaren foi com o Raikkonen no Japão em 2005. Quer dizer, ela passou em branco. Foi no encerramento da temporada de 2005 e ela passou em branco toda a temporada de 2006. Eu não sei há quantos anos a McLaren não passa em branco uma temporada de Fórmula 1. Restando 10 voltas para o final. Globo, a gente se vê por aqui. São duas equipes grandes. O Ministério da Saúde adverte: fumar causa impotência sexual. Alonso completa a volta de número 46, ele e Hamilton. Agora passa o Raikkonen. Você está vendo a classificação geral ali. O Raikkonen ainda não passou. O Raikkonen virou 37,9. 38,1. O Raikkonen 38,1. Na balada do Raikkonen, o Felipe Massa. O Hamilton está virando 38,5. Olha, o Raikkonen está se aproximando do Hamilton de novo. Nessas 10 voltas finais. Ele, a 2 voltas, ele vencendo 6 décimos numa volta e 7 na outra, mais rápido do que o Lewis Hamilton. Restando 10 voltas para o fim, vamos ver se alguma coisa pode acontecer ali na frente. Justamente quem parece que perdeu alguma coisa aí de trocar de pneu, né, do mole pro duro, foi o Hamilton, porque ele vinha andando bem na última parte da corrida com pneu mole, mas agora já não é o mesmo. Então, aquilo de ter alguma surpresa pode ser essa briga entre o Hamilton e o Raikkonen. São 10 voltas para o final, 5,6 a vantagem, está sob controle. Kubica. Lá vai ele dar um passeio ali na caixa de brita. E vai jogar sujeira na pista. Não vamos culpar muito ele não, que dá pra ver que ele tem algum problema com o carro. Ele vem andando muito lento, falta equilíbrio, então deve ter ajudado, né? Colaborado para esse erro e ó, né? Olha o que ele jogou de sujeira na pista. Deixou uma armadilha ali para quem vem atrás. Problema de quem vem atrás. Olha o que ele jogou de sujeira na pista. Perdeu ali. Saiu de traseira. Perdeu a traseira e foi embora. Aí a repetição então. A imagem recuperada da escapada de Robert Kubica. Restando 9 voltas para o final no total de 56. O Alonso vem para a primeira vitória dele na Fórmula 1, vitória decidida. Olha lá a sujeira que fica na pista. A vitória dele decidida na largada, quando ele fez a ultrapassagem em cima do Felipe Massa. E a largada decidiu o restante da corrida, quando o Lewis Hamilton conseguiu a ultrapassagem em cima do Felipe. E o Felipe partiu para o ataque. Na escapada de pista que deu, deixou a função para o Raikkonen, e o Raikkonen falou: olha, eu não quero brigar não, tá? Tá bom demais aqui para mim. Vou chegar em terceiro, um primeiro e um terceiro, tá bom demais. E eu acho que essa vitória para o Alonso e para a McLaren, mais importante até do que os 10 pontos, é justamente por ser a segunda etapa, conseguir já uma vitória. E aí tem uma grande força até do lado psicológico, né? Já de começar o campeonato na frente, ganhando, vencendo, depois já da McLaren ter um ano difícil no ano passado. Então, acho que mais do que os 10 pontos, a força que eles vão ganhar com essa vitória vai ser fundamental para o campeonato. Olha só, 4 décimos, meio segundo e 6 décimos. Isso aqui o Raikkonen vencendo mais rápido do que o Hamilton. Mas na volta anterior, 5,1. Felipe encosta no Heidfeld. Heidfeld virou um 38,2, Felipe virou um 37,8. O Hamilton virou um 38,6. É o mais lento deles todos. E o Raikkonen virou um 38,2. Felipe Massa nesse momento é o mais rápido dos 5 primeiros. Dos 5 que vem à frente. Você viu o Hamilton ali?
E aí você tá vendo o Raikkonen. Bandeira ali pro Jason Button para deixar o Hamilton passar, pro Rubinho também para deixar o Hamilton passar. Então o Kovalainen. Já vai? Já vai? É a segunda vez no mesmo lugar. Olha, soltou um pedaço do carro ali. E o Flávio Briatore pegou muito pesado contra o Kovalainen depois da primeira corrida. De forma até maldosa para o piloto que vem fazer estrear numa Fórmula 1. Nesse momento o Kovalainen está aí em oitavo marcando ponto. O Fisichella está em sexto. Até surpreendente a posição do Fisichella, pelo que a Renault mostrou no começo nos treinos de ontem. Mas o Flávio Briatore pegou muito pesado contra o Kovalainen. O Kovalainen foi a primeira escapadinha dele aí. Não dá para... Não é hora de gritar Nelson Piquet ainda não. Mas restando menos de 8 voltas para o final. Globo, a gente se vê por aqui. Renault Megane, o mais sofisticado da categoria. Você veio o Lewis se aproximando do Anthony Davidson. O Alonso completa a volta de número 49 em 1:38.1. O Hamilton passa em 1:38.3. O Raikkonen passa em 1:37.6, 3.8 atrás só. Será que tem briga? É o Rubinho que está ali na frente dele. Está na frente do Raikkonen. O Hamilton 38.1, Felipe 37.9. Encostou de vez no Hamilton. Vamos ver se ele vai atacar para tentar o quarto lugar. Ou se não vai, ele que se arriscou. Reginaldo, ele já arriscou tudo e está pagando tributo pelo arrojo que tem de ter arriscado para tentar ganhar a corrida. Será que vale a pena agora? Vamos lá, com seus 35 anos de experiência de Fórmula 1. Vale a pena arriscar por causa de um ponto? Não vale. Agora é hora dele pensar como pensou na Austrália. Vale ele ir para cima, vale ele forçar uma ou duas vezes. Agora arriscar como ele arriscou no caso do Hamilton, não. E ele sabe disso melhor do que ninguém. Aí você vai com o Felipe Massa. Está na quinta posição e deve estar frustradíssimo dentro do carro, mais do que ninguém. Ele queria e mais do que ninguém ele esperava essa vitória. Justamente porque foi sempre o primeiro, né, Galvão? Nos treinos da semana passada, nos treinos sexta-feira, no treino pela manhã. Assim, não foi o mais rápido, mas sabia que estava sempre ali pela brigar. E foi o pole position, que é mais importante. Então, a vitória era muito esperada e com certeza não é o ideal para esse momento do campeonato e para o Felipe. Eu vou mais longe. Ele é o mais rápido desde que os treinos começaram. Tem razão. Atravessou o inverno inteiro. Veio como favoritíssimo para fazer a pole position, a vitória na Austrália. O engenheiro errou a programação da caixa de marcha. Tirou uma marcha dele. Ficou frustrado. Largou em último. Veio, se recuperou, fez os pontos, fez o papel dele, fez a pole. E aí, deve estar realmente frustrado. Vai ter que concentrar bastante, porque semana que vem tem mais. Semana que vem tem Grande Prêmio do Bahrein. Não é tão calor assim. Ah, mas o Bahrein, deserto, não é tão quente assim, não. Não é tão quente quanto a Malásia. E olha o Raikkonen. Meio segundo, 7 décimos, praticamente 6 décimos. A diferença é de 3.3, era de 5.6. Caiu para 3.3, mas são 6 voltas para o final. Duvido também que o Raikkonen vai tentar alguma coisa. Vamos medir o apetite dele nessa hora que ele chegar aí. Mas ele está sem apetite desde que a corrida começou. Exato, agora que eu quero ver. Almoçou bem, está sem apetite. Em momento algum atacou ninguém. Nem o próprio Felipe, quando escapou da pista e tomou aquele X, a primeira escapada que deu, ele foi e falou, também não vou arriscar em cima do companheiro. E o Massa agora está apenas meio segundo, agora é questão mesmo da iniciativa. Agora está embaixo. Para ele ver se dá para fazer essa tentativa sem correr o risco de errar de novo. Ele não pode errar de novo, hein? Não é bom isso. Restando 6 voltas, menos de 6 para o final. Alonso tem uma vida inteira na frente do Hamilton, 20.6. E o Raikkonen vem ali atrás apertando. Olha só a imagem dos dois aí, ó. E o Raikkonen, o Felipe Massa, vem bem atrás, 14 segundos atrás do Raikkonen. O Felipe encostou. Você vê o Hamilton passando. Aí o Raikkonen. Restando agora 5 voltas para o final.
Será que é mais uma característica do nosso Robinho? Dar uma administrada. Será que ele já sabe fazer isso na segunda corrida dele de Fórmula 1? Sabe. Administrar dessa forma? Sabe, deve estar administrando ali, olha. E o Heidfeld, olha o que ele foi tirar. Fez a melhor volta dele agora. O Felipe encostou e o Heidfeld fez a melhor volta na prova. 1:37.8 contra 1:38.3 do Felipe Massa. Felipe deve ter dado uma atacada. E aí, porque virou 38.3 o Felipe e o Raikkonen está virando 37.8. Agora realmente é o momento de acalmar nessa quinta posição. Não vai para o pódio mesmo, pode estar definindo os mesmos 3 do primeiro pódio. Na Austrália nós tivemos o Raikkonen, o Alonso e o Lewis Hamilton. Nesse momento temos Alonso, Lewis Hamilton e o Raikkonen. E será que o Robinho está pensando assim, terceiro na primeira, segundo na segunda, por que não primeiro na terceira? Na próxima semana do Grande Prêmio do Bahrein. Logo a gente se vê por aqui. O Ministério da Saúde adverte: fumar causa derrame cerebral. E a gente tem que dizer que não é impossível, né, Galvão? Se você vê o desempenho do Hamilton, principalmente no ritmo de corrida, né, que é o mais difícil para quem não tem experiência na Fórmula 1, tem sido assim, fora de série e sem cometer erros. Então eu não me surpreendo mais em ver ele em primeiro lugar, seja numa classificação ou numa corrida. É sem dúvida uma estreia fantástica na Fórmula 1. Olha, o Heidfeld virou 37.9, o Felipe virou 38.0, quietou ali atrás do Heidfeld. Ele tem 25 segundos de vantagem, 26 segundos de vantagem para o Fisichella. O Raikkonen encostou mais um pouquinho, virou 37.6 contra 38.1 do Hamilton. Está no visual agora. Aí o engenheiro do Raikkonen, que era o australiano, que era engenheiro do Schumacher. Uma coisa que o Felipe também já deve estar fazendo a pedido da Ferrari, para justamente não forçar mais e garantir essa posição, já deve estar economizando o motor, deve ter trocado já o mapa de rotação, com de repente 1000 giros mais baixo, para não ter o problema, justamente na Malásia, que é uma pista muito quente, que força o motor. Então já deve estar justamente trazendo o carro para casa, como eles chamam, né? E garantir esse ponto, porque, né, na pior das hipóteses, é o melhor que pode fazer para o campeonato. A corrida para ele foi decidida na sexta volta, quando ele atacava de uma forma que há muito tempo não se vê na Fórmula 1, com o carro, principalmente com o carro pesado no princípio de prova. Quando ele atacava e deu aquela escapada. A primeira escapada ainda trouxe de volta, trouxe na frente do Raikkonen, continuou pressionando o Lewis Hamilton. A segunda escapada é que custou a ele qualquer possibilidade na corrida. E ao ficar atrás do Heidfeld, fica determinada a quinta posição. Soma, então, 4 pontos, com os 3 que tinha, vai a 7. Contra os 16 pontos do Raikkonen na briga interna. E os 18 pontos do Alonso. Não é um bom começo de temporada, não era o que o Felipe esperava, mas são 17 corridas na temporada. 17 corridas na temporada. E o Felipe tem cabeça muito boa. E é importante ter cabeça boa nesse momento. 3 voltas para o final. Rubens Barrichello, 11ª posição. À frente do Button. 2 segundos na frente de Jenson Button. Lembrando que o Button largou em 16º e o Rubinho largou na 20ª. Além de largar em último, largou do box. E não é igual largar em último. Você só pode sair do box, tirar o carro, colocar o carro em movimento quando o último que tiver na posição do grid passar por você. Então, quando passa, onde é a largada aí, no começo da reta, quando eles passam na saída do box, já está quanto ali? Um carro de Fórmula 1 em poucos metros a 200 por hora é já está freando ali, já logo na frente tem que frear para a curva. Então, ali ele está saindo. É diferente ainda do que largar na última posição. Uma ótima corrida de Rubens Barrichello. E ó, o Rubinho tem que botar o prestígio de quem tem. Vamos para as vitórias de novo. 9 vitórias. 9 vitórias. Isso, 9 vitórias. 13 pontos. De quem tem 9 vitórias, 13 poles, de quem foi vice-campeão do mundo, tem que meter a boca na equipe mesmo. Não é hora de ficar quieto, não. Concordo. E devo dizer que, infelizmente, né, a posição não mostra isso, mas é uma das melhores corridas do Rubinho na Honda. Porque, né, que nem você acabou de explicar, largou em último, está à frente do Button, andando mais rápido. Então, mesmo com um carro muito desequilibrado, é uma das melhores corridas dele, né, com o equipamento que ele tem. Tá na hora dele dizer, ó, vamos botar ordem nessa casa aí, vamos se entender aqui dentro.
235 GPs é esse dele. Olha só a diferença de 1.2 do Lewis Hamilton para o Raikkonen. Restando 2 voltas. Se o Raikkonen não atacou até agora, não é agora que ele vai atacar. Restando 1 volta e meia para o final. Ele tá ali na dele, tá fazendo o papel, tá fazendo bonito. Vai feliz da vida pro Bahrein, porque nesse momento 9 pontos em relação ao Felipe Massa, que é a briga interna deles pela preferência da equipe na sequência da temporada. É muito cedo para qualquer coisa disso, são 2 corridas apenas, num total de 17. Eu acho que até, Galvão, até os finlandeses, né? A torcida finlandesa estão achando o Raikkonen gelado demais. Para o torcedor brasileiro que ainda não conseguiu apagar a recente história dos anos de Rubinho e Schumacher na Ferrari, o problema do Massa, o problema que o Massa teve em Melbourne. Você vê como o Felipe deu aquela travada, pode ser que eu me referia a uma volta atrás, quando ele chegou embaixo do rádio, depois voltou aí para 1.4. E o problema do Kimi tá andando na frente de novo, quer dizer, pode deixar o torcedor brasileiro preocupado aí com aquela sensação de já vi esse filme, mas não tem nada a ver. A gente viu que o Felipe andou mais rápido em todos os treinos, sabia que o carro tinha ainda uma margem de segurança e só ele soube tirar proveito disso, o Kimi não. Aí, claro, ele errou. E teve o direito, Reginaldo, nessa corrida, ele fazer a opção de parar 1 volta antes do Kimi Raikkonen. Foi dado a ele o direito de escolher de parar na frente do Kimi Raikkonen. Foi uma opção dele. Ou seja, não tem isso, não tem essa história na Ferrari. O que está acontecendo aí na pista hoje é que o Massa realmente arriscou mais do que podia, pagou por isso, mas tudo é aprendizado. Ele sabia que tinha carro para vencer, ele queria só a vitória. Vamos lá, vamos para o final da corrida. Aí vem o Alonso para mais uma vitória. O Alonso para a primeira vitória dele na McLaren. Talvez nem a McLaren esperasse, depois de um ano de jejum, uma vitória logo na segunda corrida, depois de um segundo lugar e a liderança do campeonato. E uma dobradinha. A McLaren que passou em branco a temporada de 2006, vem para uma dobradinha. E vem para a 16ª vitória. O bicampeão mundial balançou o carro, fez graça, saiu vibrando. Aí vem ele, vem buscar a bandeirada. Alonso ganha o grande prêmio da Malásia e vibra muito. De ponta a ponta, depois de largar da segunda posição e conquistar a primeira logo na primeira curva. E aí vem a estrela da prova, Lewis Hamilton. O Robinho chegando em segundo. Raikkonen na terceira posição, os 3 de novo no pódio. E fica de novo um sabor amargo no Felipe Massa, que largou na pole position. O Heidfeld vai passando ali. E o Massa na 5ª posição. Chegando em 5º, o Massa, o Fisichella vai ser o 6º. Para o Trulli ser o 7º. Para Kovalainen ser o 8º. Dentre aqueles que marcam ponto. Vamos ver se o Briatore não pega pesado agora com o Kovalainen. Já que o Fisichella fez o 6º e o Kovalainen o 8º. Vamos tentar ouvir. You're live on air, Fernando. Just remember, great job, Fernando. Great job, Fernando. I'm so pleased for you. Essa última voz é do Ron Dennis. Dá para conhecer. We sweat a lot in this hot, but we did it. Fantastic job again. You deserve it. We are there. Thank you so much. Perfect weekend again. Thank you. O primeiro entrou o engenheiro falando, depois entrou o Ron Dennis dizendo excelente trabalho, parabéns, excelente trabalho. Fantastic, fantastic. You deserve it, guys. Fantastic. Thank you so much. Very hard work all weekend. E ele fala fantástico, fantástico, muito obrigado. Repetiu isso várias e várias vezes. Fantástico o trabalho de vocês. Outro fim de semana fantástico, se referindo à Austrália. E o Ron Dennis entrando no rádio, Burt. E uma coisa que o Alonso repetiu também foi justamente do hard work, né, da equipe, ou seja, do duro trabalho que eles tiveram aí na Malásia. E o Ron Dennis entrando, que não é sempre, né, ele faz isso. E avisando também, achei interessante que o engenheiro avisou que ele estava ao vivo, ou seja, né, talvez até para controlar o que fosse falar, mas sem dúvida sim, você pode ver que a emoção do Alonso comemorando foi acima da média, e o Ron Dennis entrando no rádio é motivo de orgulho para ele. Na corrida da Austrália, quando eles falaram com ele, como ele não foi o vencedor, na corrida da Austrália, se você se lembra, Burt, Reginaldo, e aquele que acompanha a gente dentro se lembra,
O engenheiro disse para ele, na próxima nós vamos falar ao vivo. Estava se referindo a essa vitória, por isso que ele disse hoje, nós estamos ao vivo. Voltamos já, Globo, a gente se vê por aqui. Amigos da Rede Globo, vamos voltando. Saiu do carro o Fernando Alonso, saiu o Herbie Blush. Olha o Lewis Hamilton como vibra, tem que vibrar muito. Vai voltar para o pódio, a segunda posição, um dia de McLaren. O Alonso aguardando o Hamilton, a comemoração dos dois. Neste domingo de Páscoa. Ali o Herbie Blush, antigo, da Braba, antiga, da época de Nelson Piquet. Olha o Ron Dennis. Diferente, né, de como o Jean Todt faz aquela festa, carregava, jogava o Schumacher para cima. Ou mesmo com a vitória do Felipe no Brasil, tudo que eles fizeram, o Norbert Hock. O Ron Dennis não se contém. É difícil ver o Ron Dennis do jeito que está aí. É, o Ron Dennis é difícil ele fazer isso. Quer ver, ó, o dia de Páscoa, quer ver? A recuperação da imagem do Alonso, a vibração do bicampeão do mundo. Olha lá. Faz as orelhas do coelho. Aí a festa total da McLaren. Alonso em primeiro, Hamilton em segundo, Raikkonen em terceiro, Heidfeld foi o quarto, Felipe Massa é o quinto. Aí o pai do Lewis Hamilton, Mr. Hamilton, é uma figura querida, inclusive, na Fórmula 1, simpático, muito simpático. O Felipe em quinto lugar. É importante dizer o seguinte, ô Felipe, o erro veio, claro, daquele lance, mas que ele não mude o jeitão dele, não, porque é assim que ele é. Assim ele construiu a carreira dele. É assim que o povo, a torcida brasileira, está aprendendo a admirar o Felipe Massa. Não deu. Corrida de automóvel é assim. Você pergunta para o piloto, ele diz assim, mas quase deu. Não deu, mas é o estilo dele. Não tem que mudar o estilo. É isso, é assim que a Ferrari foi buscá-lo quando ele era piloto da Fórmula 3000. Que a Ferrari assinou o contrato com ele lá em 2001, sei lá quando. Há tanto tempo atrás, em 2001. Tem que ser desse jeito, porque esse é o jeito dele. Daqui a pouco começa a dar certo. Esse é o jeito dele, é isso que a gente quer ver, é isso que o torcedor quer ver. E assim, a gente vê aí essa dobradinha da McLaren, hein? Imagine o Lewis Hamilton agora, 2 corridas na Fórmula 1, 2 vezes no pódio. Vamos ver, o Felipe está perto de você aí? É o Felipe que a gente gosta de ver, atirado mesmo. Vamos lá. O Galvão está dizendo que você foi o Felipe que a torcida gosta de ver, foi atirado, arriscou. Talvez um pouquinho demais, Felipe, você sente isso? Lógico que eu sinto. Mas eu acho que na vida as coisas acontecem dessa maneira, a gente tem que arriscar de vez em quando. Infelizmente hoje não funcionou, algum outro dia vai funcionar. Foi uma pena porque era uma corrida onde poderia acontecer um ótimo resultado no final. Mas olhando também a McLaren, era uma corrida bastante difícil e eles largaram melhor. Eu tentei, não foi possível, vamos tentar na próxima. Em algum momento você acha que errou? Lógico, a hora que eu tentei, foi um erro. Se não tivesse errado, eu teria conseguido a ultrapassagem. Aí a palavra do Felipe Massa, Galvão. E aí o hino espanhol. O príncipe das Astúrias volta a vencer na Fórmula 1. E vamos ao hino inglês. Da Fórmula 1 que cresceu ouvindo este hino, Deus salve a rainha, com todas as equipes importantes, com McLaren, com Williams, com Lotus, com Brabham, BRM. Mas vamos ficar mais na Brabham, Lotus, McLaren, Williams, e que não era tocado desde o Grande Prêmio da Hungria de 2006 com a vitória do Jenson Button pelo piloto, não pela equipe. O Felipe Massa, você viu, Burti, estava irritado, claro,
mas também uma outra característica dele. Em momento algum, ele procurou dar desculpa. Errei. Se não tivesse errado, tinha passado. Exatamente, eu gostei de ver o Felipe assumir o erro e falou, não deu certo hoje, mas quem sabe dá certo na próxima. Ou seja, mostra que ele vai ter esse espírito, né, competitivo durante o ano. Foi bom ver a McLaren vencer, para não ser um campeonato que possa ter o domínio de apenas uma equipe. Então, não foi bom para nós aqui no Brasil, mas, né, bom para a Fórmula 1. E tenho certeza que o Felipe vem com tudo para Bahrein. Boa corrida do Rubinho e vamos ver o que acontece lá na próxima corrida. Ótima corrida do Rubinho. Acho que falou, Galvão. Acho que eu só tenho medo de que eu disse agora o Bolt, que não fica um campeonato de uma equipe só, que daqui para frente não começa a ficar de uma equipe só da McLaren. Não, certamente não. Mas o Massa fez exatamente o que a gente gostaria de ver ele falar, né? Curto, grosso, verdadeiro. Aliás, é o estilo do ídolo dele, Nelson Piquet. E a McLaren comemora aí, então, a sua dobradinha na segunda corrida do ano. Alonso, 16ª vitória, primeira na McLaren, e assume a liderança do campeonato. Para mim, 2 destaques da corrida. Claro que o Alonso, pela corrida tranquila que fez, ao estilo Schumacher, né? Digamos assim, o Schumacher na época da Ferrari. Mas o Lewis é o grande destaque por tudo que fez. 2 corridas na Fórmula 1, 2 pódios. E o Heidfeld, 4º lugar na Austrália, 4º lugar aqui. Aí os dois e a festa do Alonso com o Lewis Hamilton. Essa hora que a champanhe entra no olho. A hora que o champanhe entra no olho, declarou-se o perdedor. Semana que vem tem mais. Vamos esperar para ver o Felipe abrir o champanhe no Grande Prêmio do Bahrein na próxima semana. Feliz Páscoa a todos. Hoje tem o Esporte Espetacular e tem um show de coragem. Os 10 melhores pilotos do mundo de motocross, estilo livre, se enfrentam numa arena de touros no México. Logo mais no Esporte Espetacular a partir das 9h30 da manhã. Repetição da chegada do Alonso. O campeonato tem a liderança do Alonso, apenas para a gente confirmar aí a pontuação. O Alonso foi para 18 pontos. O Raikkonen foi para 16 pontos. E o Hamilton foi para 14 pontos. E o Felipe Massa vem com 7 pontos e vai ter que se recuperar. Obrigado a todos pelo carinho, mas olha, tanta gente de madrugada, que é gostoso saber que é tanta gente espalhada pelo Brasil, curtindo as emoções da Fórmula 1. Semana que vem tem mais. Feliz Páscoa para todos. Globo, a gente se vê por aqui. Tchau.